Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que vai conversar com um personagem que arrastou multidões no estado. Famosíssimo, e depois foi para trás da mesa. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas redes sociais, tudo direitinho. Então, se você tem uma ideia, vem aqui e conversa com o pessoal da Fornexus, que você vai ter todas as orientações. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Chamo a sua atenção para roupas super legais, de excelente qualidade, com um ótimo preço, de uma fábrica muito legal aqui do Espírito Santo. Use ripple.com.br. Você entra lá no site da Ripple, escolhe suas camisetas, bermuda, tem boné agora também, roupa feminina. Na hora de pagar lá no final, é só você digitar o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto. Peço encarecidamente para você que está assistindo a gente agora, para você se inscrever no canal, é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. Também peço para você compartilhar os vídeos por aí para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. A gente também está nos canais de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, e a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então estamos espalhados por todos os lugares. Por todos os lugares você consegue ver o Edcast. E agora a gente conversa com, eu até anotei o nome aqui, rapaz, para não esquecer. Antônio Carlos Oliveira Lopes? Não, Oliveira não. Oliveira não. Quinteiro. Quinteiro, é porque... Presente. É porque o meu braço está curto aqui. Quinteiro Lopes. Casinho, conhecido como Casinho. Todo mundo conhece como Casinho. Tudo bom, Casinho? Tudo super, graças a Deus, Edu. Tudo super por causa da Rádio Super. Você é o diretor da Rádio Super, né? Isso. Hoje é o diretor da Rádio Super. Mas começou, faz tudo lá um pouco. Mas começou lá atrás como locutor e ficou famosíssimo, numa época que o rádio arrastava multidões, né? Uhum. Como é que você percebeu a fama, que a fama chegou para você? Como é que foi isso? Em que momento que foi isso? Bom, primeiro que se você pensar em fazer rádio em função da fama, você pode encontrar alguns dissabores pela frente. Não, ok. Não estamos questionando isso. De repente para frente a gente questiona. Quando foi? Quando é que você falou assim, puta, eu estou fazendo um trabalho que está fazendo diferença. Né? Porque eu lembro que tinha... o rádio era um veículo muito popular, né? Eu costumo dizer que ainda é. Não, continua sendo um veículo popular, mas assim, a televisão ganhou um espaço do rádio lá atrás, né? Tinha uma coisa assim de... As pessoas deixaram um pouco o rádio, mas teve uma época que os locutores, os DJs de rádio faziam muito sucesso, né? E você pegou essa época. Pô, eu lembro, eu trabalhava na mesma empresa que você, pô, a portaria vivia cheia de gente, né? Cheia de fã, cheia de gente querendo os prêmios que a rádio dava, autógrafo, tirar foto, não sei o que e tal. Quando é que você percebeu essa fama que chegou para você? Não tem assim um marco na minha vida que eu percebi, cara, estou famoso. Até porque a minha preocupação nunca foi ser famoso, e sim desenvolver um trabalho que eu pudesse levar uma boa mensagem para as pessoas. E falo isso assim de uma forma bem transparente. Inclusive hoje na Super a gente fala, nós somos uma empresa comercial, mas nós queremos, aproveitando a oportunidade, fazer com que a Super leve algo de representativo para as pessoas, além de boa música, informação, que cumpra um fator social. Então não tem assim um marco na minha vida que eu falei, cara, eu estou famoso. Óbvio que tem aquele primeiro impacto do reconhecimento, é algo que... E a fama te traz isso, né? Aquela massagem no ego, mas você tem que saber lidar com isso, porque a partir do momento em que você não tem mais a fama, você pode ter sérios problemas na sua vida, né? Vai mergulhar e vai ser difícil levantar. Isso, quando eu fiquei desempregado, por exemplo, foi algo que aconteceu. Como é que foi que você ficou desempregado? Desempregado, eu tinha uma sociedade, eu e mais 5 amigos fizemos uma sociedade, arrendamos uma rádio. Amigos? Naquele momento eu achava que fôssemos amigos, né? E aí, larguei, assim como os outros, a rádio que nós estávamos, larguei no sentido de, pô, já não dava mais, vamos para o nosso próprio negócio. Surgiu uma oportunidade, e aí fui em busca dessa oportunidade. E lá, depois de 2 anos, um dos amigos nos deu a famosa pernada. Ele levou à frente a parceria que ele tinha com o dono da rádio e chegou para mim num dia, não vou dizer que foi belo, porque não foi, e falou assim, a partir de hoje eu vou ficar sozinho aqui na empresa e você
só tinha eu e mais um outro remanescente dessa sociedade de 6. A partir de hoje eu sou sozinho e vocês vão embora. Aí ele parou, não, Casinho, você ainda tem um interesse que você continue como meu locutor. Eu tentei, cara, mas não, É difícil. não deu, né? Depois que Porque você foi uma pernada, eu fiquei meio desorientado. É. E aí foi um direto no queixo, e aí fiquei desempregado durante 6 meses. Você repensou naquele momento, assim, tipo, 6 meses desempregado, né? Pô, é um campo difícil, vou tentar outra coisa. Você pensou em sair? Não, não. Eu pensei exatamente em me recompor. Eu precisava me recompor. Eu impactei negativamente, até porque eu perdi dinheiro. Na época eu morava com os meus pais, era solteiro. Então eu tive o apoio familiar para poder me recompor. Aham, E 6 meses depois eu voltei ao mercado fazendo uma outra coisa. Fui ser produtor de televisão. aham. Depois eu voltei para o rádio, mas não voltei a trabalhar numa rádio popular. Voltei para uma rádio que me deu espaço na época. Foi a época da Rádio Capital FM, uma rádio com perfil diferente daquele que eu atuava, uma rádio com perfil jovem. Aham. E aí fui recomeçar minha vida como profissional. Então é difícil quando você se pauta só na fama, recompor diante de uma adversidade. Aham, entendi. Essa época de rádio é uma época muito. Assim, a gente conversando com os profissionais de rádio dessa época, era uma época de muito perrengue, né? As rádios tinham pouca estrutura, naturalmente tinham pouca estrutura. Como é que você viveu esse período de rádio aí? Que é anos 80, anos Época 90. romântica do rádio, né? Exatamente, a época romântica do rádio. Como é que era trabalhar em rádio nessa época? Maravilhoso. Bonito demais, bom demais. Por quê? Porque na escassez você tende a criar. Né? Aham. Eu falo que é uma tendência, não tem que ter escassez para você criar, mas é uma tendência. E na época, o locutor ou o comunicador de rádio, ele era operador também. Fazia Então, tudo, né? ele tinha que pegar o disco de vinil, o famoso disco de vinil. A norma, boa prática, dizia que ele tinha que limpar o disco antes de colocar no picape, na vitrola. Né? Então ele tinha todo um ritual para colocar a música no ar. Após tocar a música, ele tinha que guardar o disco, colocar dentro de uma capinha, que a gente chamava de uma fala machista, de cueca, mas poderia ser calcinha, né? Que era um plástico dentro da capa do disco, que era de proteção. E aí você ia lá depois, guardava esse disco no escaninho, que era um espaço onde os discos ficavam armazenados. Você tinha que pegar o comercial que estava no cartucho, numa fita cassete, e colocar, tirar. Então você tinha que fazer muitas coisas. E isso você ia desenvolvendo atalhos para facilitar o trabalho. Você começava, como é que eu posso otimizar o meu trabalho? Como é que eu posso fazer isso? Então você tinha que pensar. Então o processo criativo era muito, muito bom. Era a época da dificuldade, num aspecto, mas era a época do aprendizado. Eu sou de uma geração que foi formada no rádio. E as pessoas começaram a aprender em conjunto. Foi a época que muita gente estava iniciando no rádio. E, para mim, eu aprendi muito, cara. No rádio, eu tenho 44 anos de profissão. Então, quando eu comecei, e aí eu fui com meu pai em 1978, ajudá-lo no programa de rádio. Meu pai é jornalista, radialista, Edson Araújo, meu ídolo, meu herói. Ele falou, vamos lá para a rádio. Aí eu, fazer o quê? Ele falou, vou fazer alguma coisa. Tá fazendo nada aqui? Vou fazer nada aqui, nada, vamos fazer nada lá. E aí eu comecei a ir lá, limpava a mesa, fazia qualquer coisa. E via como é que funcionava, né? A mecânica da coisa lá, né? Comecei a limpar a mesa, comecei a jogar lixo fora, comecei a receber os convidados, comecei a atender telefone, comecei a fazer produção, comecei a fazer programação. A última coisa que eu fui fazer foi locução. Porque eu não me achava com o perfil de ser um locutor, um comunicador. Extremamente introvertido, fechadão, não achava que eu tinha voz para isso e tal. Então eu passei por todas as etapas do rádio. E isso me deu uma condição de aprender, a experimentar, a tentar, a ousar. Então essa experimentação foi muito positiva para mim naquela época. Então o rádio, eu peguei uma época do rádio, década de 70, década de 80, um período muito pujante do rádio. Investimento no rádio. E, na época, montar uma emissora de rádio era extremamente caro. Era muito caro. Equipamentos caros, tudo caro. Né? Tanto é que, na origem do rádio, as rádios não tinham um dono.
eram sociedades Aham. ou clubes. Tanto é que muitas rádios tinham o nome, Rádio Sociedade tal, É. como tem hoje a Rádio Sociedade da Bahia, como tem Rádio Clube alguma coisa no Brasil, espalhada. Tem. Então eram o quê? Um grupo de amigos que se juntavam para montar uma rádio. A rádio era tão cara que meu pai ganhou, na década de 60, uma concessão de rádio do presidente, que não me lembro, não me recordo agora, Década de 60. 50, 60. Aham. Ele ganhou uma rádio concessão do presidente. O governo era no Rio. E ele conhecia o presidente. Aí uma vez, meu pai, locutor de rádio, Aham. pediu uma rádio ao presidente. Pediu não, o presidente ofertou ao meu pai. Aham. Vou te dar uma rádio. Só para deixar claro, porque a rádio é uma concessão pública, né? Concessão pública. O governo federal precisa conceder aquela frequência lá para a Isso. pessoa e tal. Hoje é um processo licitatório para emissoras comerciais Aham. e para as emissoras educativas também tem um processo de concorrência entre entidades interessadas. Aham. Então, na época, aí meu pai, como não tinha dinheiro, meu pai trocou a concessão de rádio num pedido para ajudar os amigos dele da rádio de apartamentos do Plano Nacional da Habitação, Aham. para que os companheiros dele da rádio tivessem a oportunidade de ter uma casa. Então foi a troca, porque ele não iria ter dinheiro para fazer Condição de isso. montar uma rádio. Não, né? era muito Aproveitar caro. a frequência, né? Então eu agradeço. Aí deu o presidente assinou num pedacinho de papel, literalmente um pedacinho de papel, para que ele pudesse ir lá no ministro dos Correios e Telégrafos e tal. Aí meu pai, não, eu queria trocar para ajudar meus amigos. E fez. Que legal, cara. Que legal. É bom você falar disso, a gente vai chegar nesse ponto um pouco para frente. Mas antes, falando dessa experiência, você trabalhou com muita gente que é famosa aqui no estado, né? Por exemplo, você trabalhou junto com o deputado federal Ted Conte, Sim. na rádio, que ele começou em rádio também, Não né? trabalhamos na mesma emissora. Mas trabalhou no mesmo período. Né? Éramos companheiros de profissão, meu amigo. Mas com mais quem que você trabalhou aí? De quem está na política? De quem está na política, de quem está em destaque. Você trabalhou com o Edu Henning, por exemplo, também. Não diretamente. Mas trabalhou na mesma como época. colega de profissão. Vamos lá. O Torino, deputado Marques. Torino Marques. Trabalhei Exatamente. com o Torino, na época que ele era o Adonias e não o Torino. Né? Você sabe como é que ele virou Torino? Por causa de um boné. Foi por causa de boné? Foi por causa de um Conta boné. essa história, pô. Bom, pelo que me recordo, se não me falha a memória, foi o Guarnandi, outro radialista, Aham. que deu o boné, ou o Torino só usava um boné que tinha o nome Torino. E aí foi ser chamado de Torino, né, em função do boné. Aham. Ted Conte, eu não vou dizer porquê do Ted Conte. Vou perguntar para ele. Vou Ted é convidar ele apelido. aqui. Eu sei. Né? Engraçado, porque quando eu conheci o Ted, eu falei assim, porra, o nome dele deve ser Teodoros. Não. Teodorico, uma coisa assim, entendeu? Mas não é por causa disso. Não. É um apelido Uma também. Uma brincadeira entre companheiros de rádio, Aham. porque ele era muito famoso, tinha um fã-clube muito grande e tal, então... Ele Tinha recebeu isso, né? Os locutores de rádio tinham fã-clubes, né? Sim. Você teve fã-clube? Sim. Como é que é isso, né? Cara, como é que é lidar com fã-clube, lidar com fã, assim, a presidente do fã-clube, como é que é, cara, isso? Existe aquele... Eu acho que a maioria dos fãs-clubes, né? Aham. Eles são formados assim, de uma forma orgânica. Principalmente antigamente, né? Principalmente antigamente. O radialista não chegava e falava assim, vou montar um fã-clube. Não. Os ouvintes formavam esse naturalmente, fã-clube de uma forma orgânica, natural. É. Então eu não tinha... eu criei um fã-clube, não. Os ouvintes faziam. Mas né, como é que é, cara? Como é que é isso, bicho? Eu sou da época da carta, né? Exatamente. Que é um grande barato, né? Uma grande emoção. Isso era um termômetro na rádio Sim, também, né? Quem extremo. recebia mais cartas é porque estava fazendo mais sucesso, uma Possivelmente. coisa assim. Como é que era pra Havia uma você? pesquisa na época que dizia que uma carta recebida equivale a 30 ouvintes. É mesmo? Uma média que Mas se porque tinha na isso época. significa que é porque a pessoa que escreve... Que se propõe a escrever uma carta, ir no correio, selar essa carta, pagar um selinho, depositar essa carta lá no correio. 30 outras pessoas, ou 29 outras pessoas também gostariam de fazer a mesma Mas coisa. não tem essa iniciativa por algum motivo ou por outro. Por algum né? motivo. Você lembra de quantas cartas você recebia assim por mês? Agora eu não me recordo, mas chegava, acho que umas 300, 350 cartas por mês. Por mês. E você respondia todas? Eu respondia no ar, não tinha o hábito de responder
escrevendo Mas para dava essas para ler pessoas. todas, cara? Dava para ler, porque Não. era carta pra caramba, né? Não dava. E eu ia para a rádio com uma sacolinha. Cheguei com sacola de supermercado, aí depois fui me aperfeiçoando, comecei a usar bolsinha de chuteira, ou uma bolsa, ou mochila, porque aí eu gostava de ficar no ar, antes do ar, de entrar no ar, lendo essas cartas e dando feedback ali no ar. Mas não dava para colocar todo mundo no ar. E eu guardava essas cartas, eu tinha um apego com elas. É mesmo? Jogar fora, para mim, era impensável. Porque Até quando você guardou essas cartas? até quando eu casei em 1992, 93. Aí a mulher falou as cartas ou eu? Aí eu já não tinha mais espaço físico para guardar a carta. Era um armário, passou a ser 2, 3, depois passou a ser um pequeno quarto, né, uma despensa, na casa da minha mãe ainda. E quando eu casei, ocupei um quarto de Só com coisas carta. de fã, E de rádio. você ganhava outras coisas além de carta? O que você ganhava de fãs? Ganhava biscoito, Bicho de pelúcia? bombom, bichinho de pelúcia, quadro, artesanato com o meu nome. Teve um ouvinte que recentemente me deu uma telha do Convento da Penha, a troca da telha do Convento da Penha, aquela moldada na perna dos escravos, com óleo de baleia. Eu recebi uma telha daquela e ela colou uma dedicatória, uma foto minha na telha e me deu como presente. Isso recentemente? Isso tem recente. Recente que eu digo deve ter uns 15, 20 anos. 20 anos, não é tão recente assim, 20 anos já é um tempinho. 44, Aí essa telha metade do caminho. Você guarda até hoje, certamente. Né? Guardo. E como é que foi, cara, para você, aí a gente chega naquele ponto que a gente estava falando lá atrás, como é que foi para você deixar de ser o locutor famoso, né, que tinha um nome no mercado? Você foi, nessa época, quando você estava na Rádio Litoral, quando você foi para a Rádio Litoral, que é uma rádio da Gazeta, né? Sim. Você era o locutor mais famoso do Espírito Santo. Isso disparado, assim. Disparado. A maior audiência, o cara mais famoso, o cara mais conhecido, o cara mais carismático na época. Isso, assim, sem a menor sombra de dúvida. Isso foi na final da década de 90, começo dos anos 2000. Como é que foi, cara, para você sair de uma posição, de certa forma, cômoda para virar empresário, para virar empreendedor? Porque aí foi quando você começou a sua rádio, que é a Rádio Super, né? Como é que foi essa virada de chave, cara? O que aconteceu para você virar a chave? Meu pai como disse aqui, é radialista, jornalista. Meu pai tinha um sonho. Aquela oportunidade que ele não teve condições de construir... Lá atrás, quando na década de 60, o né? presidente assinou num pedaço de papel de pão a concessão para ele. Quem é o presidente? Olha aí, Bruno. Eu não sei se foi Getúlio. Getúlio Vargas não foi. Foi, eu acho que o João Goulart. João Goulart já era 63, que é pré-golpe, né? Foi antes de 64, com certeza. É. E aí... Presidente na década de 60, presidente da República. Ou foi 50 ou foi 60, não me recordo. Porque Getúlio... Não foi Getúlio, não foi Getúlio. Não, foi 50. Ou João Goulart ou algum outro que eu não me recordo o nome. Possível. Mas, enfim, meu pai tinha um sonho de ter uma rádio. E aí nós não tínhamos capital para essa rádio. Até 1986, os políticos conseguiam canais de rádio, indo a Brasília, conversando com o ministro ou o presidente da República. Era muito político isso, né? Era muito comum políticos conseguirem canais de rádio, até intermediando um pedido para um outro empresário. Às vezes ele não tinha interesse, mas encaminhava para um empresário. Isso. Havia possibilidade também do empresário ir diretamente ao presidente, ao ministro, e conseguir essa concessão. Não havia licitação. Então, meu pai tentou isso na década de 80, 83 em diante, de tentar, mas não conseguiu. Com o governo Sarney, o Ministério Público atuou muito com relação a isso, que o Sarney liberou muitos canais de rádio, famoso no Brasil, né? Para prorrogar o mandato, Sarney distribuiu canais de rádio e televisão pelo Brasil, e aí se fechou essa condição de dar concessões de rádio. E meu pai continuou tentando, até que fez um projeto de viabilidade técnica para criar um canal de rádio. Disse para o governo o seguinte: olha, nessa localidade, Domingos Martins, há a possibilidade de introduzir aqui um canal de rádio. E ele desenvolveu o projeto técnico,
e fez um investimento financeiro, tentou Brasília, tentou com os políticos e tal, e nada, e nada, e nada. Veio o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique. E aí se passaram 20 anos, né? Foi de 83 até 97, quando o governo Fernando Henrique resolveu fazer licitação pública dos canais de rádio e televisão no Brasil. Uhum. Então, o lote na qual eu participei foi em 1997. Era um desejo do meu pai. Naquela época, eu já era um profissional de rádio, mas eu não acreditava que fosse dar certo. Em 97 sim, você começou, sim, você estava no auge, né? Sim. E aí, como é que nós vamos montar uma rádio se nós não temos dinheiro para isso? Né? Mas vamos tentar. E aí veio a licitação. E o processo da licitação daria vários e vários programas aqui, várias e várias edições do seu podcast. Porque foi uma aventura, foi uma história, tem muitas nuances da filme, literalmente da filme. Para você ter uma ideia, quem me avisou da licitação foi um amigo de rádio. Foi ele que viu o anúncio no jornal A Gazeta, o Ministério publicou, só que eu não vi. Olha como são as coisas. Quero até mandar um abraço aqui para o Mauro Lúcio. Vou olhar para a câmera e falar, Mauro Lúcio, tem uma grande importância na minha vida, não só como empresário, porque isso modificou a minha vida como um todo. Né? O sonho do meu pai, que passou a ser meu sonho também, de construir, né, esse objetivo. Uhum. Então, em 97, eu participei de uma licitação pública e a empresa que nós criamos foi a vencedora dessa licitação. A partir daí, eu vendi casa, carro, e tudo aquilo que eu poderia ter condições de vender para fazer dinheiro para montar essa emissora de rádio. Comprar equipamento? Eu trabalhava... Eu não tinha folga, literalmente não tinha folga. Eu trabalhava em 3, 4 turnos por dia. Na sua própria rádio? Não, eu trabalhava na Gazeta, eu trabalhava na Litoral, eu escrevia para o Jornal Notícia Agora, eu apresentava eventos, eu gravava comercial. Eu fui garoto propaganda da Piana, que tinha uma rede de eletrodomésticos. Uhum. A Piana foi muito importante na minha vida, porque me deu um suporte. Aquilo que eu recebia gravando comerciais de televisão e de rádio, me deu muito suporte para desenvolver a minha caixinha, né, a minha poupança. E começava a fazer show, apresentar isso, apresentar aquilo, gravar comercial, desenvolver. Eu só pensava em trabalho, literalmente pensar em trabalho. Tentei sociedade. Eu falei, não vou conseguir sozinho, mesmo trabalhando e tal, mesmo vendo a poupança indo crescendo, 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 eu não conseguia ter condições de enxergar ainda condições de ser um empresário, de pagar a concessão, que eu tinha que pagar a concessão. E aí busquei algumas alternativas com amigos próximos, ninguém topou. Fui na minha chefe, lá na Gazeta, e chamei a Gazeta para ser minha sócia. E ela, representando naquela época a Gazeta, falou assim, olha, não temos interesse. E eu falei, então seja o que Deus quiser, é isso que eu quero, e nós vamos em busca. E aí foi quando me desfiz dos bens materiais para conseguir outro bem. Na época, eu já casado, a esposa, na época, falou assim, não, isso não vai dar certo, você está louco. Você vai largar o seu programa, que é um programa de grande audiência no Estado, e vai para Domingos Martins montar uma rádio. Eu falei, vou, é isso, cara. Minha fé em Deus, assim, eu tinha uma crença muito grande que isso daria certo. E eu fui em busca desse sonho, essa esperança, essa crença, esse entusiasmo, a figura do meu pai, muito importante na minha vida. Nos momentos que eu mais pensei em não seguir em frente, meu pai foi o grande incentivador. Né? E meu pai vendeu o patrimônio que tinha, eu vendi, e fomos e construímos. Aí tem esse lado que você perguntou, como é que é ser locutor, comunicador e empresário? Não é fácil, mas não é impossível. E aí eu fui olhando algumas experiências de pessoas que já estavam nessa condição, me espelhei num cara. Tem gente até que ria da minha cara nessa época. Eu estou espelhando o Silvio Santos, cara. Porque ele fez exatamente isso, né? Está se comparando ao Silvio Santos? Não, eu estou me espelhando, estou vendo o Silvio Santos, como é que ele fez, o que ele fez. Exatamente. Não vou fazer igual, né? Mas pode ser que ele tenha muita coisa para me ensinar pela própria história dele. E outros mais, né, que eu fui olhando aqui. A história ensina, né? Muito. Então, eu fui aprendendo. É naquela coisa, né?
erros e acertos, analisando o cenário, modificando a estratégia, estudando, lendo, ouvindo. Fui fazer o curso de Sebrae, fiz curso de correspondência. Lembra que tinha curso de correspondência? Não tem mais? Não tem mais. Mas Hoje é o EAD, né? Hoje curso à distância, educação à distância. Então, exatamente. educação à distância, cara, já na época. E fui aprendendo, o dia a dia, passo a passo. E hoje a Rádio Super não é mais só uma rádio, são 2 rádios, não é isso? A Super hoje são 3 emissoras. São 3. Hoje, o grupo tem hoje 4 concessões de rádio. Estamos indo para a 5ª concessão. 5? 5ª concessão? E aí nós temos 3 emissoras, 3 frequências com a bandeira Super, FM Super. Nós temos 2 frequências, Santa Leopoldina e Grande Vitória, com Super, com a mesma programação. Afonso Cláudio, com a Super, uma rádio eclética. A Super da Grande Vitória e Santa Leopoldina são rádios sertanejas. Primeira e única rádio 100% sertaneja do Estado. E o detalhe interessante, a Super é a única rádio 100% sertaneja em capital no Brasil, primeiro lugar no Ibope. A nossa experiência, aquilo que nós fazemos de rádio, é referência no Brasil. Legal. Somos a primeira rádio em uma capital de programação sertaneja, primeiro lugar no Ibope. Então, isso, para a gente, é muito importante, porque nós colocamos o Espírito Santo na vitrine da radiodifusão no Brasil. Legal. E de negócio de radiodifusão. E nós temos também a Clock FM, que é uma experiência recente nossa. É mais nova, né? É uma rádio com 3 anos no mercado, clockfm.com.br, para quem quiser seguir na internet, ou na frequência 105,7. É uma rádio com um segmento adulto, contemporâneo, para uma faixa de público acima de 35 anos. Que toca o quê? Toca músicas da década de 70, 80, 90, um pouco de 2000 e um pouquinho de coisa atual. Entendi. É uma rádio que toca Pink Floyd, toca Paralamas do Sucesso, toca Marisa Monte, toca Tim Maia, toca Supertramp, toca Legião. É uma rádio para quem curtiu a década de 80, principalmente. Legal. Por que a Rádio Super chegou ao primeiro lugar de audiência, muito segmentada, muito bem definida e segmentada como sertanejo? Ao que você atribui esse primeiro lugar? Como é que vocês trabalharam para chegar a esse primeiro lugar? Conjunto de fatores. Não vou te elencar um. O primeiro dele é que, naquela época da concessão, eu já visualizava. Isso não era pedantismo, não era marra, não era nada. Eu aprendi uma coisa com meu pai. A primeira coisa é criar o plano mental. Então, mentalize o que você quer. Mentalize, cara. Sonhar não custa caro. Não custa nada. Sonhar pequeno, sonhar grande é a mesma coisa. Não custa nada. Sonhe. Então, como eu estava no páreo, eu mentalizei. Comecei a já... Eu não comprei nada, não fiz nada, só pensava. Né? Não ia ter nenhum desperdício de dinheiro. Era uma boa energia para mim, me alimentava, me deixava mais revigorado. E aí eu pensava, como fazer, o que fazer, e até porque eu era um profissional de rádio. Aquilo era subsídio para o meu trabalho como comunicador e como uma pessoa que tinha funções, além de ser um comunicador, um locutor. Eu tinha outras funções dentro da rádio. Eu tinha uma ligação diretamente com todas as diretorias, sugerindo ideias, participando de projetos, sendo um profissional que ia além da função de comunicador. Quando a empresa venceu, a nossa empresa venceu, eu comecei a montar. Eu tinha um feeling, um sentimento pela minha experiência, mas eu fui em busca de dados. E, na época, o Instituto Futura, em conjunto com a Gazeta, eles fizeram uma pesquisa, na época que a música capixaba começou a crescer bastante, como aquele movimento de casaca, animal, final da década de 90 e 2000. Macucos. Isso, exatamente. Eles fizeram uma pesquisa e indicou que a música sertaneja, juntando com o forró, que são amigáveis, era o gênero preferido do capixaba. Só que aquilo não ficou perceptível aos olhos de muita gente. Por causa daquele movimento de música que, de repente, né, estava fazendo muito barulho. E eu percebi ali, vendo aquela pesquisa, opa, o capixaba gosta de música sertaneja. Qual é a rádio que toca a música sertaneja? Ninguém, né? Ninguém tocava, né? Tocava. A AM tocava alguma coisa, tocava, mas era o olhar era muito preconceituoso. Sempre foi.
Sempre foi, é verdade. Tanto é que uma vez eu fui vender, eu passei a atuar comercialmente também em rádio. Aham. Uma vez eu fui vender a rádio e aí uma pessoa, um cliente, virou para mim e falou: não. Era início da Super, não quero anunciar para empregada doméstica nem peão de obra. Aquilo me chamou muita atenção, porque ele tinha um olhar muito preconceituoso do que era rádio e do que era uma emissora sertaneja. Não, além de preconceituoso, ele fora da realidade, Sim. porque o consumidor está em todas as classes sociais e, dependendo do produto que você vai vender, o seu consumidor é esse aí. Pô. Eu estava completamente desassociado com a realidade. Então, eu fui ler pesquisa, fui aprender a ler pesquisa. E constatei, opa, quem está fazendo isso? Ninguém no Estado. Mas eu descobri que no Brasil haviam praças que já estavam fazendo isso. E referências importantes. São Paulo com a Tupi FM, primeiro lugar em São Paulo, 100% sertaneja. Rádio Liberdade em Belo Horizonte, 100% sertanejo. Por que os empresários capixabas não faziam isso? Eu não sei. Eu sugeri, na época da Litoral, um programa de música sertaneja. Inclusive um programa de forró, que foi o Forró Bodó, sábado, 6 da tarde, para ser uma experiência incipiente e para que o sertanejo pudesse fazer parte da grade da programação da rádio. Mas tudo isso é um processo que não depende de uma pessoa só. Eu, como proprietário de uma rádio que tinha um propósito de ser 100% sertaneja, eu não tive uma recepção positiva da minha equipe, do meu time na época. Não, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Até porque eu tinha pessoas lá que não estavam no segmento, não estavam no meio. Tinha um DJ de funk, Júnior.com, talentosíssimo, mas ele era DJ de funk. Não mais. Cada pessoa de um enorme carinho. E outros mais, que estavam ligados com funk, estavam ligados com pagode, um era vendedor de feijão, ninguém fazia rádio, mas gostavam de rádio, amavam rádio. Então era difícil você romper esses paradigmas e essas barreiras. Então eu fiquei, eu estava sugerindo e isso não estava ecoando bem. E eu falei, então quando eu conseguir montar a minha rádio, eu vou montar uma rádio sertaneja. Né? Algumas pessoas já estavam com esse olhar de fora do mercado, a rádio sertaneja. Um amigo até chegou para mim e falou, Nélio de Carlo Antônio, empresário do setor de música, trabalhou em gravadoras. Uma vez ele falou para mim, Casinho, faça da sua rádio uma rádio sertaneja. Aí eu dei aquele sorrisinho de canto de orelha aqui. Eu não podia falar que eu ia fazer uma rádio sertaneja por uma questão estratégica. Claro, né? Com certeza. Mas eu só falei com ele, você está pensando certo. Mas é que eu ia fazer. Quanto tempo demorou de você sair da Rádio Litoral até você entrar no ar com a sua rádio, com a Rádio Super? 97 eu participei da licitação, 98 saiu o resultado final, e de 98 em diante eu comecei a operacionalizar. Não, buscar dinheiro, tentar montar. Juntar a grana para tentar operacionalizar. Eu virei para a Gazeta e perguntei para a Gazeta, para minha chefe na época, que era diretora-geral das rádios, falei, quer vir como sócia? Até brinquei, você pessoa jurídica, o Grupo Gazeta, ou você pessoa física? Não tem interesse e tal. E fui. E em 2000 eu lancei oficialmente a FM Super. Só que em 2000 eu também era jornalista do jornal Notícia Agora, trabalhamos juntos na redação. Isso aí. Tive o prazer e a honra. E era comunicador da Litoral. Na época, e todo esse processo era bem claro com a minha chefia. Eu estou participando de uma licitação. Você ganhou? Não, toca o barco. Ganhei. Vai montar? Não, toca o barco. Vou montar. E aí? Quer ir comigo? Não. Vai entrar no ar. Inaugura dia 9 de outubro de 2000, às 10h05 da manhã, porque a frequência da rádio era 100,5, 1005. E eu queria fazer essa associação. Horário, 10h05, em função da hora que ela ia entrar no ar e da frequência. No dia da inauguração da Super, eu fiz questão de trabalhar na Litoral cumprindo o meu horário. Eu não pedi folga. E eu fiquei com o coração partido, porque eu queria estar vivendo a experiência de inaugurar a minha rádio. Claro, e eu não inaugurei a minha rádio. O meu time inaugurou a minha rádio. Seu pai estava lá. Meu pai estava lá.
Até porque, para mim, foi uma homenagem para ele também. Aham. Então, eu sempre me coloquei como um operário, Aham. né? Como um trabalhador. Então, não tinha aquele vedetismo que antigamente se falava, né? Mas eu queria estar, obviamente. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso com o meu público hoje na Litoral. Eu tenho um compromisso com os meus patrões. Então, eu fui fazer horário. E aí chegou o momento... Você trabalhava de manhã, seu horário era de manhã. 8 a meio-dia. 8 a meio-dia. E aí eu fazia o horário de 8 a meio-dia, ia para o Notícia Agora, saía do Notícia Agora, eu chegava em Domingos Martins, 7, 8 horas da noite, todos os dias. E aí eu dava expediente a partir de 8 da noite na Super. Que loucura isso, né? Até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Por quanto tempo você ficou fazendo isso? 1 ano. 1 ano você ficou dividido. Até que eu fui demitido, a minha chefe falou, ó, não dá mais. não dá porque nós estamos criando um concorrente aqui dentro. Aham. Você ficou magoado com a Gazeta, com alguém da Gazeta por causa disso? Em absoluto. Ficou chateado deles não terem embarcado com você nessa... Não, momento algum. Nessa... Algum. Eu acredito que eu soube separar as coisas. Aham. É opção, Edu. Naquele momento foi opção deles. Não é? Aham. E a minha chefe, na época, tomou uma decisão que, para ela achou que foi acertada. É uma questão estratégica também. De repente, a empresa não quer investir em mais um veículo de comunicação. Sim. Não tive questão nenhum rancor. estratégica, Eu tive excelentes momentos lá dentro da Gazeta. Aham. Aprendi muita coisa, sou muito grato e me sinto muito honrado de ter participado daquele time. Aham. E tive, além do programa número 1 do Ibope, no FM... Por quanto tempo? Você ficou na Gazeta 10 anos. 10 anos. Por quanto tempo você foi número 1 do Ibope lá? Você lembra disso? Quando eu entrei na Capital FM. Aham. A Capital na rádio com segmento jovem. E nós conseguimos colocar a Capital em segundo lugar geral em audiência. Aham. O que, na época, foi um grande feito. A Tropical era uma rádio muito forte, muito né? popular, muito forte, um grande recall. Mas o time que nós tínhamos, e eu acredito, assim, e é puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que eu ajudei a botar muita pilha para nós irmos em busca desse resultado, que era ocupar um espaço da Capital que ela merecia. E aí nós conseguimos chegar em segundo lugar geral. Dali eu fui para a Gazeta M. E eu entrei num horário, cara, que foi cruel. Era o único horário que a Rádio Gazeta, que era líder de audiência, perdia para a Rádio Espírito Santo. E do outro lado... Qual era o horário? De meio-dia às 2... Ronda Policial. Aí eu ia competir com um programa chamado Ronda Policial. Que era um fenômeno. Fenômeno. Né? O negócio era... E aí a minha chefe, a Aurelice Aguiar Lindenberg, na época, falou assim, você vai para esse horário. Eu falei, pô, muito amiga, hein? Ué, tá aí a missão. E fui. E consegui, junto com o time, consegui o primeiro lugar no horário, porque a rádio já era primeiro lugar, mas perdia naquele horário. Mas aí aquele horário foi foi uma rádio policial na época? Não. Ou não? Tocando música, fazendo o que você sempre fiz fez? o contraponto. Aham, entendi. Eu não fiz um programa policial. Foi dali que surgiu um quadro que eu tenho hoje, que é um dos pilares de audiência da Super hoje, que é a Palavra de Amigo. Um quadro que eu falava, na época, 15, 20 minutos sobre o cotidiano das pessoas. Hoje está muito em moda, né? Autoajuda, todo mundo, muita gente fala. O rádio e tal. sempre foi isso, né? A vida inteira, assim, 50, 60, 70, 80, sempre foi isso, né? Sim. Sempre foi conversar. Comunicação. As pessoas ouvem, comunicação, Pô, as pessoas ouvirem o rádio, pô, o cara falou no rádio, o fulano falou no rádio, isso aí eu ouvi. Era uma coisa de companheirismo, de ser companheiro, de estar junto, né? De conversa mesmo, entendeu? Eu acredito que a Aurelice, na época, a minha chefe, diretor da rádio, percebeu que eu literalmente vestia a camisa. Eu me considerava um soldado. E todos os projetos que ela me lançou, tanto na Capital, quanto na Gazeta M, e depois na Litoral, quando a Gazeta formou sociedade com o Paulo Gava, o objetivo qual era? Da Litoral, ser primeiro lugar no Ibope. Só que ela não conseguia. Até então, ela não havia conseguido. Então, eu participei desse processo, e volto. Para mim, uma grande experiência, uma grande vivência, porque eu tive pessoas na minha vida que me deram a oportunidade de tentar, de fazer, de ousar. Legal. E naquele momento foi muito importante. E aí, de novo, confesso que deu um impacto na minha vida, lógico. Eu tive a missão
de ajudar, e eu não estava sozinho, ajudar a Litoral a ser a rádio mais ouvida do Espírito Santo e a ganhar Ibope de um cara que, na época, também era um fenômeno, Antário Filho. Exatamente. Então, só tinha coisa, só missão boa, né? Vai lá, ganha Ibope. Porra. E aí, o que aconteceu naquela época? O Ibope era feito de 6 meses. Hoje ele é semanal. E aí, primeiro Ibope do programa que eu passei a apresentar, Litoral Rádio Show, a Litoral veio no horário em primeiro lugar. Aquilo para mim foi assim, uma coisa fantástica. A rádio não veio, no geral, em primeiro lugar, mas de 8 a meio-dia veio em primeiro lugar. Sim. E aí, meses depois, trabalho, todo mundo, pô, e o time estava muito unido. Isso te cacifa, de alguma forma? Eu acho que cacifa, pô. Você é o cara que está no único horário que está em primeiro lugar. Isso te cacifa como profissional? Sim, lógico. Você fica com mais moral na rádio? Como é que é isso? Vai depender de caso a caso. Te dá uma condição mais favorável? Obrigado, Bruno. Dá. Te dá mais dinheiro? Depende. Pode ser até uma conversa que a gente vai entrar aqui talvez, né? Na questão financeira do rádio. Exatamente. Mas que todo mundo fala que não se ganha bem no rádio. Mas não, o fato de você ser primeiro lugar no Ibope não é diretamente proporcional ao dinheiro que cai na sua conta no final do mês. Mas ajuda, né? Na época eu não ganhava dinheiro em função de ser primeiro lugar do Ibope. Entendi. Não ganhava dinheiro. Entendi. Mas eu tinha um tesão à vontade, isso me estimulava. Entendi. Né? Me estimulava. Como eu sempre fui muito introvertido, muito fechado, isso, né? o rádio funcionava como um mecanismo de liberar as minhas emoções, né? de usar a minha criatividade, de ser uma pessoa que tradicionalmente eu não sou fora do rádio. Eu no rádio me considero uma pessoa completamente diferente. Eu sou diferente. O rádio eu falo mais, gesticulo mais. Mais solto, mais... Muito mais solto. Fora do rádio, eu sou decepção para muita gente. Tem gente que... Pô, é você? Eu sou a mesma pessoa? Não, eu sou diferente. Né? Mas não são personagens. É porque o rádio eu ouso. Isso aqui serve como mecanismo de proteção. Entendi. Eu desenvolvi isso. Como se fosse um escudo. Você está atrás ali. Estou protegido. Estou protegido. Né? Legal. Eu desenvolvi isso. Eu não era assim, eu fui aprendendo. Meu pai foi um grande espelho, porque eu achava meu pai muito cara de pau. Meu pai muito cara de pau, muito comunicativo. O que significa ser cara de pau? Tem alguma história que você... Cara de pau no bom sentido da palavra, claro, né? Não, com certeza, mas assim, alguma história que tenha te marcado? Que Hoje eu passei com meu pai. Meu pai está com déficit de memória. Né? Meu pai está esquecendo muito das coisas e tal. Está com quantos anos? 87 anos. E ele gosta de sair. E ele quer sair no dia quente, sol quente, chovendo, ele quer sair. E às vezes eu não posso sair, ou às vezes, vamos esperar um pouquinho, ele quer sair. E eu fui descobrir por que ele quer sair. Né? Porque em casa, em função até da pandemia, ele ficou muito tempo em casa, tem a questão da pandemia e tal, mas sair para ele é bom, porque ele conhece pessoas. Então ele se apresenta para as pessoas. As pessoas estão conversando na rua, ele olha para elas, mas o olhar dele já transmite uma vontade de olha para mim, participar. Ele já um olhar carinhoso. As pessoas olham e sorriem para ele, até porque aqueles cabelos brancos e tal, né, aquela candura ao falar. Ele fala, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Ele é muito educado, extremamente educado, muito gentil. E ele se apresenta. Me conhece. A pessoa, às vezes ele está de máscara, às vezes não, está sempre de máscara. Não, eu sou Edson Araújo. Aí ele canta a vinheta dele da época. Aí não tem como se apaixonar, se envolver, prestar atenção. Legal. Então, é por isso que eu falei cara de pau, né? O entrão, aquele cara que ele quer fazer, ele vai lá para fazer, ele vai e faz. Ele não fica, não. Meu pai aqui, nesse ambiente, não precisa dar 5 minutos para você estar apertando a mão dele, abraçando ele. Legal. Entendeu? Então, toda vez que eu me enclausurei, comecei a lembrar do meu pai. Lembro do meu pai. Opa, sai do o seu gatilho, né? Então, aqui, o microfone é onde eu me sinto mais à vontade, mais protegido. Entendi. E aí, voltando lá à questão da rádio, então entrei e aí fui para Litoral.
Isso. E com meses, a rádio chegou ao primeiro lugar geral no Ibope. Tudo baseado em quê? Time, união das pessoas, focado no mesmo objetivo, todo mundo caminhando para o mesmo lado. O que faz uma rádio ser primeiro lugar? O que cativa o ouvinte do rádio? Como é que, ainda mais num período que você, hoje em dia, por exemplo, o Edcast, eu consigo saber em tempo real quantas pessoas estão assistindo, o que elas estão assistindo mais, quanto tempo elas ficam nas entrevistas. Eu tenho todas as informações em tempo real. Mas a rádio, o Ibope era de 6 em 6 meses. Uhum. Como é que você Chegou sabe? a ser de ano em ano. Então, como é que você sabe que está dando certo, que não está dando certo? Como é que você consegue mexer para trabalhar para ser primeiro lugar no Ibope? Abrir todos os seus canais de percepção. Todos. Vale tudo? É a padaria, a padaria Sim. você vai, os comentários que você ouve na padaria, Sim. as pessoas, as cartinhas chegando, as Sim. ligações. Sabe o que eu fazia muito? Andar na rua, adorava andar entre carros. Não literalmente no meio do carro, mas na pontinha. Para ouvir o que o cara Para tá ouvindo. ver, quando o rádio não era com marcador digital, que era ponteiro. Cara, eu tô falando coisa aqui, pô. Tem gente que rádio ponteiro. Então nós ficávamos calculando. Era analógico, né? Analógico. Era uma linha, né? Que você rodava assim e ia para um lado. Chamava de fieira. Exatamente. Você ficava olhando aonde que o ponteirinho, rádio desligado, aonde o ponteirinho estava, marcando. Se para a sua frequência ou para a frequência de um concorrente mais próximo. Quando as frequências eram muito próximas, era difícil. O rádio ligado passava assim, olhando para dentro do carro, cara, pô, esse cara é assaltante. Não, queria ver que rádio ele estava ouvindo. E aí você vai na festa de aniversário, vai no casamento, você vai percebendo o que as pessoas estão ouvindo. E aí você começa a ter uma percepção do mercado, sem nem ter uma pesquisa para isso. Exatamente. Conversar com as pessoas e etc. e tal. Você acha que o rádio, como veículo, é um veículo que está em decadência? O rádio, todo mundo fala o tempo inteiro que o rádio está morrendo. Chegou a televisão no Brasil, é o fim do rádio, o rádio vai morrer. Aí a internet popularizou, os streamings lá popularizaram, o Spotify da vida, isso vai acabar com o rádio. Os próprios canais da internet, isso vai acabar com o rádio. Você acha que o rádio está fadado mesmo? O que nós estamos fazendo aqui? Estão fazendo rádio, pô. Nós estamos fazendo o podcast. Mudou o nome. Do que é o rádio, né? Mudou o nome. O rádio sofre ameaças desde quando ele surgiu. Né? Não vai dar certo, uma tecnologia. Como é que é? O cara fala aqui, lá do outro lado do mundo, alguém vai te ouvir, e isso não vai dar certo. E começou a dar certo. O rádio não vai dar certo para quem não tiver interesse, para quem não tiver vontade, para quem não souber fazer rádio. E mesmo aquele que não saiba fazer rádio, mas que buscar alternativas através de quem saiba fazer rádio, desenvolver o produto, pode dar certo. Como é que você encara, aí saindo do comunicador, do locutor, que fez sucesso lá nos anos 90, e passando a ser um empresário, dono de rádio? Como é que você encara esse mercado? Por onde a Super ataca esse mercado? Bom, então, complementando aquilo que você falou, na minha concepção, o rádio ele só vai morrer para quem entregar os pontos, para quem não tiver interesse. Então, o rádio já acabou para essa pessoa há muito tempo, só que ele não saiu do rádio. Quem trabalha em rádio hoje, quem é radiodifusor, é um profissional do meio, mas que não tem interesse, quando vai para dentro do rádio, fica, ai meu Deus, mais um dia de trabalho, o que eu estou fazendo aqui? O rádio já morreu para ele. E essa pessoa, desanimada, tende a dizer que o rádio acabou. Né? E isso vai acontecer em tudo na vida. A coisa acaba para você a partir do momento que você não se envolva. A partir do momento que você não se envolve, não tem interesse. O rádio, enquanto nós tivermos pessoas com interesse, pessoas pensando no rádio, criando alternativas no rádio, é dessa forma que vai sobreviver, é dessa forma que vai crescer. As pesquisas demonstram exatamente isso, mercados que o rádio tem ou está instável, ou tem crescimento. E, obviamente, que não todo mundo, mas muita gente vai a tendência de puxar a sardinha para o seu negócio. Claro, com certeza. Né? Com certeza. O meu vídeo no YouTube tem 1 milhão de views. Exatamente. Aconteceu isso com um candidato. Chegou para mim, eu também faço marketing político, e na última eleição, eu falei assim,
Eu tenho X mil seguidores. E quando eu vi aquilo, eu achei uma quantidade... Ele não era um cara com grande visibilidade assim, na sociedade, no dia a dia. Eu falei, como é que ele tem tanta gente assim? Eu não tenho isso. Né? Eu sou uma pessoa de comunicação. Mas eu fui ver nos comentários lá, ninguém comentava, ninguém curtia. Ou se curtia, não era proporcional a isso. Não tinha engajamento. Não tinha engajamento. Né? Só que ela propagava que ele tinha muita gente, que ele era bom pra caramba, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. E hoje a internet deu possibilidade a muita gente ser produtor de conteúdo. Exatamente. Então hoje nós temos uma infinidade de pessoas, dezenas, centenas, milhões de pessoas propagando uma coisa praticamente só, o meio digital. Então você tem milhões e bilhões de pessoas no mundo dizendo que a melhor coisa do mundo é o meio digital. Tem alguém falando de rádio? Não. Poucas pessoas falando de rádio. Mas o rádio tem uma representatividade, porque tem pessoas que ouvem rádio, que não abandonam o rádio, que não saem do rádio. E eu dou assim para alguns clientes que são reticentes no rádio, não acredito em rádio não, rádio não dá certo não. Você não acredita em rádio? Você não acredita que um comercial seu na rádio vai dar certo? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste? Já que você não acredita. Você não confia no poder do rádio. Então você me dá alguns produtos, vamos fazer o seguinte, não precisa me dar não. Fala qual produto que alguém chegando aqui vai pegar de graça na sua loja. Primeiro 200, você dá 200 coisas, 200 camisas aqui para alguém vir aqui? Não, você está maluco, vão quebrar minha loja. Ué, mas se você não acredita na força do rádio, se ele não tem representatividade, não tema. Obviamente que é um exemplo tosco, mas só para dizer para você que o rádio tem representatividade. Nós, da Rede Super de Comunicação, a Super, a Clock, nós estamos conectados com o que está acontecendo no mundo. O tempo todo nós estamos buscando mecanismos, ferramentas de estarmos falando para a sociedade. Por exemplo, que mecanismos? A nossa inserção com o digital. Hoje as rádios do Grupo Super, qual é a participação delas nos meios digitais? Como é que vocês estão inseridos nos meios digitais? Nós entramos tardiamente no meio digital, por uma série de fatores. Né? Nós queríamos desenvolver um projeto, começamos a esboçar um projeto que ele ficou grandioso demais para a nossa realidade. Tínhamos uma mudança de sede, construção de uma nova sede. Hoje nós estamos aqui no shopping Vila Velha. Houve um investimento muito grande nessa nova sede, então foi um momento de difícil transição. Pelo projeto nosso, nós teremos que modificar a equipe, treinar a equipe para essa migração para o segmento digital. Nós íamos fazer algo muito grande, mas vimos que nós não tínhamos, naquele momento, pernas, braços, cabeça. O que é uma coisa muito grande? O que é um projeto digital? Aquilo que a Jovem Pan faz hoje, nós estávamos pensando em fazer lá atrás. Fazer um estúdio de TV, fazer uma Panflix da vida. É isso que vocês estavam pensando em fazer. Para você ter uma ideia, a Super foi a segunda rádio no Brasil a transmitir externa de forma digital, conexão digital. Por quê? Nas minhas idas, feiras, de visitar emissoras, outros mercados, viajar para fora do país... Você faz isso com frequência? Com muita frequência. Eu invisto nisso. O meu contador, até quando mudei de contador, ele você passa aqui, Casinho, para fazer uma... para te conhecer melhor, saber o que você comprou, investiu e tal. E aí eu levei a declaração do ano anterior, ele olhou o carro, o mesmo, casa, a mesma... Isso, mesmo. Você não investiu em nada, então, ano passado? Falei, investi. Mas não está nada aqui. O que você fez? Eu viajei. Então, eu sempre gostei muito de viajar. E quando eu viajo, eu também trabalho. Entendi. E aí, eu comecei a ver isso. E eu falei, opa, vou levar isso para o Brasil. Pô, mas isso é um investimento alto, muito treinamento, muita capacitação. E aí fui no ano, fui no segundo, fui até conversando com desenvolvedores do software, né? Imaginando, acompanhando o trabalho dele. E até um argentino, ele desenvolveu isso na Argentina, a empresa da família dele
trabalha com empresa de radiodifusão. Legal. Depois ele mudou para Miami, falou, estou em Miami agora, e aqui vai ser um outro mercado para mim, a gente trocando ideia, trocando informação. Enfim, talvez não como a PAN faz hoje, muito bem, né? Mas a gente queria trilhar por esse caminho. A PAN virou uma referência. E virou uma TV, né? Até porque o Grupo Jovem Pan tem uma formação de televisão, né? A família tem uma vida de televisão desde a época da Record. Pertence ao grupo da família Machado de Carvalho. Então, o rádio e TV estão no DNA deles. Mas aí você abandonou essa ideia ou não? Não. O que nós fizemos? Então, nós começamos a entrar no digital, fazendo postagens no Instagram, desenvolvendo conteúdo para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Mas é um caminho sem volta para o veículo de comunicação rádio, para o meio rádio. Então, nós temos projetos dentro do segmento, a renovação dos quadros é importante, porque antigamente o jovem ia na rádio para buscar emprego na rádio. Hoje, ele não vai como ia antigamente. Então, o que o radiodifusor tem que fazer? Fechar a rádio? Dizer que o rádio acabou? Não, tem que se adaptar. Ou ser um veículo relevante para a sociedade? Sempre se colocar como veículo relevante para a sociedade. E isso parte para renovação, capacitação, investimento em tecnologia, união do meio, para que possam pensar... Lembra que eu falei agora no início, né? Parte da nossa conversa? É trilhar no mesmo objetivo, é um caminho. Isso aí. Criar o foco e ir em busca desse objetivo. E, infelizmente, o meio não tem essa união. Aqui o Estado precisa se desenvolver. Alguns outros mercados já estão muito mais avançados que nós. É um meia-culpa. Né? Precisamos nos unirmos em busca de um rádio cada vez mais eficiente, relevante. Porque o rádio é fantástico, Edu. Maravilhoso. O rádio tem imediatismo e tem uma coisa que hoje no dia a dia eu constato. A coisa sai na internet e nós recebemos contatos de ouvintes. Isso é verdade? Imediato, né? É verdade isso. A credibilidade, aconteceu isso. A credibilidade do rádio. É o que a gente carece demais hoje em dia, né? Não só... a gente carece de credibilidade de uma forma geral. A gente não sabe em quem acreditar. É engraçado, num grupo de WhatsApp dos colegas de escola, antigos de escola, uma colega perguntou, onde é que eu vejo informação correta sobre a crise da Ucrânia e da Rússia? Porque ninguém sabe em quem acreditar, não sabe quem está certo, quem está errado, ou por que está acontecendo, por que não está, por que está acontecendo determinado tipo de coisa, por que está acontecendo outro tipo de coisa. Ninguém sabe aonde, porque você vai num veículo e está falando uma coisa, você vai num outro veículo e está falando outra coisa, né? Aí você carece hoje de credibilidade. E aí os grupos de WhatsApp chegam informação de tudo quanto é jeito diferente, as próprias redes sociais. Eu acredito que hoje é uma carência também de pluralidade. Você já participou de algum debate na sua vida, como ouvinte, telespectador, como corpo presente a um debate, em que você tendeu a mudar de opinião conforme as pessoas falavam? Né? Até no dia a dia nosso, assim, uma pessoa, você, eu já participei, mas não é sempre. Sim, mas por quê? É mais difícil. A não ser que você tenha aquela convicção. Eu estou dizendo assim, num assunto novo para você. Se você está disposto a aprender, né? Obviamente. Eu quero aprender a plantar café. Aí um cara otimista, um cara do meio, não, planta café porque dá dinheiro. Aí você vai pegar um cara que teve um dissabor com café, não faz isso não, mexe com isso, não dá trabalho. Aí você vai ficar com aquela última referência, não vou plantar café porque dá trabalho, não é um bom negócio. Aí daqui a pouco você encontra um terceiro cara que fala assim, a minha experiência com café é fantástica. Aqui, ó. Aí você, então você vai, não é... E usar um termo antigo, mas pode ser preconceituoso, é o fulano vai com as outras. Mas é porque a vida tem essas mudanças, essas transformações. Não dá muitas das vezes, Edu, para você crivar. Isso é isso. Guerra da Ucrânia. É possível que você encontre um ucraniano que vai te convencer, é possível que você encontre um russo que vai te convencer, é possível que encontre uma terceira pessoa que vai te embaralhar a cabeça completamente. Exatamente. Mas o que fazer?
é bom que todo mundo tenha espaço para falar. E aí entra uma questão. Importantíssimo. Aí entra o grande problema hoje que eu vejo. É que os veículos alguns não querem se posicionar, porque ficou muito polarizado. Tem pessoas, isso começou a surgir lá no governo PT, por exemplo, aquela polarização toda, principalmente naquela saída da Dilma, vai ou não vai, o Lula. Tinha gente que falava que nós éramos petistas. Quem era contra o PT, falávamos que nós éramos petistas. Quando nós falávamos algo que desagradava ao PT, falávamos que nós éramos Anti-PT. Anti-PT. E agora, na época, Bolsonaro é a mesma coisa. Por exemplo, o governo federal é anunciante de mídia. Então você é bolsonarista. Eles investem. Então você é bolsonarista. Eu vou falar da Dilma. Aí, quando a Dilma, naquela crise, ela ia e anunciava. E o detalhe, estou falando uma coisa que é verdade para a maioria dos veículos. Quando o governo federal vai investir um dinheiro numa emissora, num veículo de comunicação, dependendo da situação, na maioria das vezes, eu vou falar isso com propriedade, você tem que dar um desconto que chega a 80% de desconto. Que isso? O governo fala assim, é tanto que eu tenho para investir. Você vai querer? É mais ou menos dessa forma que a banda toca. Então, às vezes, aquele dinheiro que está vindo ali não é um dinheiro representativo para aquela empresa, mas é um dinheiro que vai... É uma empresa comercial. Aí, o que você vai ouvir? Está se vendendo. Você é Bolsonaro. Ou não sendo Bolsonaro, né? Na época da Dilma, você é Dilma, você é PT. Aí nós tínhamos que começamos a fazer o seguinte, o comercial a seguir, o que você vai ouvir a seguir é um comercial pago, começamos até a fazer pago. Aí começava a ser, que vocês são comunistas, porque estão... Cara, nós não somos comunistas, porque nós somos uma empresa privada que visa lucro. Exatamente, muito pelo contrário. Eu falei, galera, vamos relaxar, cara. Assim, porque se você ficar pilhado, se você fala uma coisa, outra, então você tem que... E o detalhe, vamos agora ser entretenimento. Nós não vamos falar do Bolsonaro, nós não vamos falar do Moro, nós não vamos falar do Lula, nós não vamos falar de ninguém. Não estão se envolvendo com a sociedade. Eu queria te perguntar isso, cara. As rádios super são rádios de entretenimento, né? São rádios basicamente, de música, né? Sim. E aí a gente está falando de modernidade, de adaptação da rádio à demanda de mercado, o que tem hoje no mercado, a modernização da rádio. Você não pensa em ampliar isso, fazendo uma rádio de notícia, ou colocar mais notícia na sua programação, ou alguma coisa assim, não? A sociedade vive um momento de transição, porque o mundo está muito moderno, muito rápido. É verdade. Nós vivemos da era do estresse. É verdade. As pessoas, hoje, o planejamento estratégico que nós fomos fazer, o planejamento estratégico, vamos dizer, na época lá atrás era para 20 anos. Então, não, 20, talvez 10 anos. 10 anos. Né? 10 anos. Ninguém mais faz planejamento estratégico para 10 anos. Ninguém faz. Ninguém faz para 5 anos. Diminuiu. Diminuiu para 5 e agora não tem como. Então, é uma coisa assim, muito estressante, porque porque as ideias, os projetos, quando vão ser colocados em prática, demandam tempo de criação, de análise, né, do mercado, do cenário. É um conjunto de fatores. Desenvolvimento da própria ideia, e lapidando essa ideia. Antigamente era assim, eu sou dessa época, né? Um produto para ser lançado no mercado, ele tinha que ser testado exaustivamente. O próprio Notícia Agora, antes de sair, ele ficou quantos meses? Acho que foram 5 meses rodando direto, fazendo todo Rodou mundo valendo, todo mundo trabalhando como se fosse... Como se estivesse sendo na vendido rua, já. Mas foram 5 meses antes de... E hoje, vários produtos, principalmente tecnologia, eles entram no mercado e durante ele vai sendo atualizado. Exatamente. Né? Isso aqui, isso aqui não é completo. E nem vai ser. Não adianta mais aquele produto completo. Não vai ser, não vai ser. E aí, tentando responder você, nós pensamos, só que o mercado é muito dinâmico. Então, às vezes, você leva
1 ano, 2 anos pensando no projeto, daqui a pouco... Já passou o tempo, já era. Perdeu a oportunidade. É impressionante isso, né? Então nós vivemos... daqui a pouco eu vou ter que conversar assim com você, ninguém vai querer ouvir mais a gente. Ou então, a gente já faz isso, cara. A gente já faz isso nas plataformas agora já tem de os streaming. cortes, né? Não, e nas plataformas de streaming, por exemplo, Spotify, você pode ouvir em 2 vezes, até 4 vezes. A velocidade em 4 vezes. No YouTube você pode ouvir em 2 vezes a velocidade, entendeu? As pessoas não estão prestando mais atenção nas outras numa conversa. É difícil. Né? Se antigamente algumas pessoas reclamavam que numa relação sexual o outro, seja o companheiro ou companheira, não prestava muita atenção, tinha até uma brincadeira, falava assim, qual é o seu nome? Depois da transa, fala, qual é o seu nome? Porque já queria ir para vias de fato. Hoje é mais ainda, né? Mais rápido ainda. É verdade. Acabou. Né? E é engraçado porque os mais jovens, adolescentes, as crianças e adolescentes já estão entrando num ritmo diferente dos adultos, de nós adultos, né? Eu estava conversando com um amigo que é professor universitário, ele falou, não, os alunos só querem saber de TikTok agora, só TikTok, são vídeos curtos, né, de, sei lá, 30 segundos, 1 minuto no máximo, e é isso, eles só veem isso agora, não vem mais nada. Agora, tem certas coisas que têm o tempo de maturação. Meditar, tem como você meditar no ritmo do TikTok? Não tem como. Não tem como, é impossível. Contemplar uma música, uma obra de arte, uma companhia, um vinho, tudo na vida tem um tempo de maturação. É verdade. Não tem como você levar para tudo na vida essa coisa do TikTok. Se você fizer isso na sua vida, né, possivelmente você vai ter um colapso físico, mental, ou vai deixar de viver a vida com as suas nuances. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu paro num lugar, às vezes eu vou para o meu sítio, eu sento lá e fico olhando para o horizonte, assim, olhando. Estou olhando, e às vezes nem sei qual é o propósito. Estou ali sentado, por nada, estou para o ócio. Para desacelerar, né? Desacelerar total. Você falou que trabalha com marketing político. E político, você nunca quis ser? Eu costumo dizer que de 2 em 2 anos eu recebo convites, passei a receber. Né? Imagino, né? Passei a receber convites para me candidatar a alguma coisa. Porque eleição... 2022 é ano de eleição, hein? Vem o candidato Casim por aí? Eu costumava dizer que eu era candidato a síndico do meu prédio. Você é candidato a síndico do meu prédio. Vou dizer uma coisa, vou botar uma pulga atrás da orelha de muita gente. Eu nunca pensei em fazer rádio. Eu quero dizer isso porque eu nunca digo que eu não farei, não me interessa. Em determinado momento da minha vida, eu nunca me senti preparado para fazer rádio. E aí eu fui me capacitar para fazer isso. Política, eu nunca entrei em política porque eu nunca me senti preparado para entrar na política e nem fiz uso do interesse de agremiações partidárias, de amigos políticos para ficar especulando. Eu nunca especulei a minha entrada na política. Mas você já se preparou ou pensou em se preparar para isso? Eu tenho, ao longo da minha vida, principalmente na minha atual fase profissional, me preparando para ter uma relevância social, um papel social maior, mais amplo. Ou vai ser fazendo política partidária ou fazendo alguma outra coisa na minha vida. Eu tenho uma entidade filantrópica, que eu criei essa entidade há muito tempo, mas ela está aguardando o momento... Não está em operação? Você não está em operação? Porque eu não quero queimar esse projeto, eu não quero queimar esse ideal. Só que eu estou me capacitando para desenvolver um trabalho diferente daquele que eu venho desenvolvendo hoje no rádio. Por que você está fazendo isso? Eu estou com 57 anos de idade. Eu ouvi o senador Camata, muito amigo da nossa família, amigo do meu pai, em determinado momento da vida dele, uma vez eu ouvi na Assembleia Legislativa, no dia do radialista, quando ele foi receber, em nome dos radialistas, uma homenagem, que ele começou a chorar durante o discurso dele. Teve gente que se emocionou também, eu me emocionei, e teve gente que falou assim, político, chorando, lágrimas de crocodilo, blá, blá, blá. Mas teve gente que viu verdade ali, eu vi verdade. E eu enxerguei além, um período da vida dele que nós ficamos mais emotivos. Né? Eu percebo isso em pessoas hoje da minha faixa de idade. Vamos dar um exemplo aqui. The Voice Kids.
Eu não consigo assistir o The Voice Kids sem chorar. Cara, mas eu choro em outras coisas? Não, eu sou muito emotivo. Mas às vezes eu assisto alguma coisa que não me toca. Mas então eu estou naquela fase, eu dei o exemplo do senador Camata, porque eu estou naquela fase de ser mais emotivo, de estar mais emotivo, né? De ter mais empatia, de ser mais solidário. Então, como é que eu posso aproveitar a minha penetração em alguns segmentos da sociedade para fazer alguma coisa para o próximo? O que fazer eu ainda não sei. Eu não tenho, mas é algo que eu quero fazer, eu quero me capacitar para que isso possa ser feito. Eu não sei se você, sei lá, vou fazer um curso profissional para ser um psicólogo, por exemplo. Uhum. Eu não sei se eu vou ser candidato, eu não sei se eu vou criar uma estrutura na minha entidade para que ela possa literalmente servir as pessoas. Mas você tem tempo para isso? Você fala assim, vou resolver isso em 5 anos, vou resolver isso esse ano. Eu estou te perguntando porque esse ano é ano eleitoral, 2022. Você queria tempo. Então, você é um candidato em 2022? No momento, não. No momento, não. Uhum. Mas eu nunca falo dessa água eu não beberei. Entendi. Em momento algum, eu vou falar que... Vou dar o exemplo do café. Né? Estou falando do café aqui. Você está ouvindo o café. Café. Vamos dar exemplo com o gado, né? Dá dinheiro, não, dá dinheiro e tal. Vamos dar exemplo prático. Então, na prática, vamos falar uma coisa prática aqui, sem especular. Sítio. Eu nunca pensei em ter um sítio. Eu nunca quis ter um sítio, porque sempre ouvi que sítios são duas alegrias. Quando você compra, outro quando você vende. Mas quando surgiu a vontade de voltar para Domingos Martins, lugar onde eu tenho negócios, muitos amigos, que eu amo, eu falei, eu não posso me afastar disso aqui. Então, ou eu vou alugar, ou eu vou comprar, eu não quero ser um latifundiário, não quero ter uma fazenda, quero ter uma porção de terra que eu possa cultivar. Eu amo a natureza, eu sou uma pessoa que preservo meu sítio. Tem a área remanescente que eu estou plantando, estou reflorestando. Então, o sítio hoje me dá prazer. O que você tem de plantação lá no seu sítio? Não produzo nada. Deve ter lá uns 4 pés de alface, que tinha lá uns animais lá comendo outro dia de manhã. Eles se alimentam daquilo. Mas você vive lá, não? Você mora no sítio? Não? Mas eu tenho ido muito no meu sítio. Com certeza, todo final de semana. Por exemplo, amanhã eu vou para o sítio. No meio da semana. Pô, você tem tempo? Tenho tempo. Legal. Me proponho a ter o tempo para mim. Eu adoro criar coisas inusitadas para me tirar do lugar comum. Adoro criar um domingo na segunda-feira. Uso muito isso na palavra de amigo. Quando isso é possível, é ótimo, né? Mas eu construí a minha vida e tenho construído a minha vida para que seja possível. Para que isso seja possível. Entendi. Eu não tenho orgulho de bater no peito, me desculpe quem tenha, de falar 30 anos sem tirar férias. Não tenho. Eu trabalho para tirar férias. Todo ano? Todo ano. 2 vezes por ano? Aí eu tenho, graças a Deus, a liberdade de picotar. Às vezes eu tiro uma semana, às vezes eu tiro 15 dias, mas eu não gosto de ficar muito tempo. Eu vou no limite do prazer. Começou a ficar chato, começou a ficar saudade, eu volto para casa. Então, a vida da gente, Deus nos deu essa condição. A minha crença diz que nós temos o livre-arbítrio de construir a nossa vida. E eu comecei a construir a minha vida baseado nisso, né? Eu criar o meu momento para mim, momento para minha família. Eu sempre fui acusado na minha relação anterior de ser um pai ausente. Eu não tive habilidade, naquele momento, de ser um pai no front, buscando recursos financeiros para manter a família, dar segurança, educação, saúde. E, ao mesmo tempo, estar junto. E, ao mesmo tempo, estar ali. Falei aqui, eu não vou entrar em contradição com o que eu falei. Trabalhei de segunda a segunda. De ter minha chefe, de virar para mim assim, como você consegue? Eu falei, estou conseguindo, estou novo, né? Energia, vontade. Pode ser que lá na frente eu canse, mas enquanto eu estou tendo condição, é agora, é o meu sprint.
É criar aquela gordura financeira para gastar lá na frente, né? Criar um colchão de sustentação para que depois você possa repousar mais tranquilamente. Então, eu já faço isso, acredito eu, e está aí como prova. O que nós fazemos hoje com a Super e com a Clock é de oferecer produtos que tenham um amparo social e uma penetração social. Hoje eu falo com orgulho que nós temos o maior prêmio de valorização do artista capixaba no segmento da música. É inegavelmente o maior prêmio, que é o Prêmio Super da Música. Todo ano nós premiamos os artistas capixabas que são indicados e votados pelo público. É uma festa de gala, feita dentro de um teatro, com tapete vermelho, com todo o requinte, com tudo aquilo que o artista capixaba merece. Legal. Sem apoio de quem nós acharíamos que deveriam estar com a gente, mas sem reclamar também. O primeiro ano ninguém apoiou, o segundo ano ninguém apoiou. Esse ano retrasado já começou a pintar um apoio. Esse ano agora formamos parcerias com o pessoal da Rede Capixaba de Comunicação. Não queremos comer o bolo sozinho. Vamos compartilhar. Então, essa fase da minha vida é a fase do compartilhamento, é a fase da maturidade, que você vai percebendo que muitas brigas que você teve lá atrás, muita cara fechada que você, né, muito bico que você fez, foram desnecessários. Mas naquele momento você achou que estava abafando, que era o seu melhor. Entrei nessa briga, não saio dessa briga. Hoje eu começo, vou usar aqui, né, na primeira pessoa, hoje eu vejo a vida dessa forma. Do compartilhamento, da dedicação ao próximo. Tenho participado de alguns projetos e de alguns podcasts, algumas experiências. As pessoas falam assim, me desculpa por ter tomado seu tempo. Não, eu estou ganhando experiência. Legal. Eu estou aprendendo com isso. E é essa emoção que me move. É isso que me joga para frente. Senão, o quê? Né? Eu sempre digo, dinheiro é bom enquanto não escorre na palma da sua mão. Então, tudo na vida é isso. Você tem que ter o foco. Tudo tem seu tempo na vida. Então, o meu momento hoje e aí eu estou buscando a receita. Não tenho a receita ainda. O que fazer, como fazer, para atingir de uma forma positiva o maior número de pessoas. O rádio hoje, nós cumprimos o nosso papel. Você não imagina, talvez, você é de comunicação, você sabe o que é isso. Mas algumas pessoas que estão nos acompanhando talvez não imaginam a percepção. O que é a pessoa fala assim, eu ia me matar e não me matei porque eu ouvi isso na rádio, na Super. O Casinho, você falou uma coisa que falou para mim. Eu tenho várias e várias experiências da pessoa fala assim, cara, eu nunca te ouvi. Eu tenho uma experiência assim, fantástica na época da Gazeta. Você trabalhou lá, você sabe, uma grande empresa. Uma grande com uma recepção, um fluxo de pessoas entrando e saindo, um controle de segurança muito apurado. Isso. E um belo dia eu recebi um interfone, tocou. Foi depois da Palavra de Amigo, que eu apresentava lá também às 9h, com reprise às 9h, hoje na Super. E aí a recepcionista falou, Casinho, tem uma pessoa querendo te ver, querendo conversar com você. É um ouvinte. Aí eu falei, não, quem é? É um ouvinte. Aí eu falei, tá, pode entrar. E eu sempre franqueei a entrada. Eu sempre até negociava com o pessoal da segurança, pô, deixa entrar, pá, né? Mesmo entendendo a necessidade de só para ter as um pessoas controle. que estão vendo, assim, era muita gente que te procurava lá. Era muita gente. A portaria estava sempre cheia de gente atrás de você. Você tinha muitos fãs na época, né? Muitos fãs, assim, tinha alguma coisa especial, então abarrotava, não dava para entrar todo mundo, né? Era sempre muita gente lá, só para posicionar as pessoas que estão assistindo a gente. Enfim, então, essa questão do rádio fazer alguma coisa, de estar próximo da pessoa, de pensar em alguma coisa, e como eu te falei, da questão de... Eu estava falando do que aconteceu lá na Gazeta, aí a pessoa entrou. Era um cara de 35, 38 anos, manga comprida, arregaçada aqui. E era, para o pessoal se situar, eu tinha a minha mesa de operação aqui,
Do outro lado, no canto, ficava a atendente, a pessoa que atendia Ficava as no ligações, telefone, não isso aí. tinha WhatsApp na época. E eu conversava com o programador da rádio na época, Adair Silva, Renatinho, vou nominar as pessoas Adair, aqui. lembro de Adair. E a gente estava conversando sobre programação, do horário e tal. E o cara entrou, e a porta era aqui. Ele entrou meio assim, estava um pouco tenso. Aí ele falou assim: quem é o Casinho? Cara, quando ele falou quem é o Casinho, e com o que aconteceu com o Antário Filho, o assassinato do Antário Filho, Isso. naquele momento eu olhei assim para ele, mas não pensei nada do que aconteceu com o Antário, mas depois houve o comentário do pessoal. Aí eu olhei assim e falei, alguma coisa. Porque, para quem não sabe, o Antário Filho foi morto num Réveillon do dia 31 para o dia Trabalhando 1º, trabalhando na rádio, na rádio. e isso tudo foi gravado. As pessoas estavam ouvindo no rádio foi ao ao vivo. vivo, né? Foi ao vivo. O cara chegou e deu um monte de tiro nele lá na rádio e foi embora. E aí, naquele momento eu falei assim, eu achei inusitado. E naquele momento eu me levantei e falei, sou eu. E estendi a mão para ele. Aí ele disse, não, dá a volta, porque eu tinha uma mesa. E eu dei a volta. O cara me deu um abraço e virou para mim, na frente de duas pessoas, por isso eu nominei essas pessoas, virou para mim e falou assim, palavra dele, e aí eu não quero dizer se ele falou certo ou errado, nessa questão do politicamente correto, falou assim, eu não sou gay. E me deu um beijo no rosto. E foi embora. Né? E aí surgiu aquele brincadeira, ficou todo mundo assim. E aí, conforme as pessoas foram entrando, a gente foi contando o que aconteceu. Aí até brinquei, pô, o cara não deixou o telefone, não tinha aquela piada, né? Manda flores, manda flores, telegrama. Falei, quem é o cara, tal. E aí, no outro dia, eu recebi uma outra ligação. Era uma mulher, era a esposa dele, contando o que aconteceu. E a história foi basicamente essa. Ele estava no posto de gasolina, perto da empresa. Ele não era meu ouvinte, pelo que eu me recorde. Ele não era. Ele falou, cara, eu não te ouvia. Né? E aí, mudando de estação, abastecendo o carro, mudando de estação, parou no momento que eu estava fazendo a palavra de amigo, que eu falava sobre uma coisa que a minha filha, criança na época, minha filha mais velha, Amanda, me perguntou, pai, homem chora? Então eu fiz o programa dedicado a esse tema, falando se homem chora ou não chora, se deve ou não chorar, baseada na minha experiência de vida. E eu falei, homem chora, e deve chorar, deve expor seus sentimentos, sua vontade. E bateu com o momento dele. Ele tinha 2 filhas, trabalhava muito, as filhas gostavam de fazer artes marciais, queria brincar com ele de briga, de luta, ele nunca tinha tempo, não queria e tal. Naquele dia, o primeiro ato dele foi lá na rádio, porque ele sabia que era lá, foi me agradecer, ele me agradeceu com um abraço, com um beijo, e foi para a casa dele. Ele parou de trabalhar, foi para a casa dele, esperar as filhas dele. A primeira coisa que ele fez quando as filhas chegaram foi brincar de luta com elas. E ela virou para mim, a mulher dele falou assim, você transformou a vida do meu marido. Eu falei, porra, brother. Quando isso chega para você, agora imagina para quantas pessoas você já não transformou. Você tem outras histórias dessa? Muitas. Isso é rádio. Legal. Legal. Rádio é vida, cara. E é isso que eu quero. Isso que eu quero da minha vida, cara. Que eu possa cumprir a minha missão de alguma forma. Essa é a sua missão? Chegar às pessoas, conversar com as pessoas? Eu acho que é. Acho não, tenho certeza. Ou vai ser através do rádio, ou vai ser através da entidade, ou vai ser através da política, ou vai ser através de qualquer outra coisa. Ou vai ser através do TikTok. Você já está no TikTok?
Eu tenho, mas não uso, não. Devo ter um seguidor, sei lá. Não uso. Você falou da sua filha mais velha, ela trabalha com você hoje, né? Trabalha. A Amanda e a Letícia. Você tem 2 filhas? Eu tenho 3 filhos. Aham. A minha mais velha do meio trabalha comigo. Aham. E o Arthur resolveu não seguir no negócio. Aham. Ele está estudando medicina, tem o sonho de ser médico. E está perfeitamente certo. Vai viver o seu sonho. Né? Vai realizar o seu desejo, o seu sonho. As suas filhas vão seguir pelo mesmo caminho que você, como locutoras de rádio, como comunicadoras, ou só na parte administrativa, cuidando da retaguarda? Elas hoje trabalham, a Amanda cuida da parte de comunicação da rádio, marketing da rádio. Legal. A Letícia cuida da área comercial, hoje ela é uma consultora de mídia. Está fazendo psicologia, já fez marketing, está fazendo psicologia. Eu ia te perguntar, tem alguma formação em psicologia, psicanálise? Eu fiz comunicação social. Dentro da disciplina de comunicação deve existir, não sei como é que está o currículo hoje, mas tinha psicologia. E quando eu matava a aula do curso de comunicação, eu gostava de ir para a aula de psicologia. E frequentava de uma forma avulsa, pulava numa sala, pulava na outra, ficava quietinho. E eu fiz UFES, e na época tinha essa liberdade, tinha essa possibilidade de fazer isso. E sempre li muito, sempre gostei muito. Eu sempre me interessei muito por isso. Porque é um divã, né? Porque é um divã. Você tem lá, é um divã, né? É uma forma de você conhecer as pessoas e de você também se colocar no lugar das pessoas. Para você se colocar no lugar das pessoas, você tem que procurar entender um pouco sobre elas. Você não precisa pensar como elas, mas é interessante isso. É isso que eu ia te perguntar. Dá para entender as pessoas? Mas dá, um pouco dá, né? Um pouco, não né? como na totalidade, mas dá. Dá. O rádio que nós fazemos hoje é tentando entender o gosto das pessoas por algum momento, um recorte de um gosto dessa pessoa. Além dessa história que você contou, que é uma história tocante, uma história que te marcou, você tem alguma outra história de reações inusitadas que você teve, que você se assustou, ou que você... alguma coisa que aconteceu com você na rádio, com um ouvinte, uma experiência com um ouvinte assim, que tenha te marcado, além dessa que você contou? Ah, tem várias. Imagino que tenha várias, né? Muita. E o tempo todo tem. Né? O tempo todo tem. Nós fizemos uma série, exibimos na época uma série que falava sobre suicídio. E era do outro lado da ponte. E a quantidade de pessoas que repercutiram aquilo, que falaram o quanto aquilo ajudou a dar um passo atrás, a não cometer, mas isso é diário, e não só comigo. Eu acredito que todo profissional de rádio que tenha o perfil de uma rádio popular, de comunicação com o público, tenha relatos dessa natureza. Eu tive uma experiência, eu fiz um quadro durante muito tempo, muitos e muitos anos, na Super, o quadro FM Super na minha casa. Eu ia de segunda a sexta nos bairros e ia premiar a casa que estivesse ouvindo a Super e soubesse a senha do dia. E eu ia em qualquer bairro. Em qualquer bairro. E eu ia sozinho. E eu não tinha medo. Não tinha medo. Parece que é algo que me move assim, eu nunca coloquei minha vida em risco. Se ir no bairro é colocar a vida em risco, eu coloquei a minha vida em risco. Mas eu não criava situações de me expor na segurança. Então, não me via em risco indo no bairro entregar um prêmio para alguém. Né? Nunca tive problema com relação a isso, nunca refutei ir a isso. Mesmo sabendo que profissionais de comunicação estão correndo risco de vida com o tipo de atividade que desenvolve um repórter policial, por exemplo, ele realmente corre risco de vida pela própria função que ele desempenha hoje. Mas tem uma situação, na época da Capital, que nós fizemos um show no Álvares Cabral, Information Society, atenção, galera, eu lembro. Galera da velha guarda, eu lembro. Concan Information Society. Concan Information. Fizemos um uniforme, todo mundo uniformizado,
um boné laranja fluorescente, cara. Aquilo ali todo mundo via de longe. E eu sempre gostei muito de fotografia. E eu levei minha máquina, uma única máquina, que eu tinha feito um grande investimento nela, e a Chica FXD Quartz. Cara, eu tinha orgulho. E era caríssimo. Tudo isso era caríssimo. Não era top das galáxias, mas era um belo equipamento para a época. E aí fiz cada foto, até porque estava nos bastidores, mas cada foto, e eu queria, na época, revelar. Eu já estava saindo do show querendo revelar. E saímos, a pista ali em frente à prefeitura, ali na Beira-Mar, havia sido interditada, e nós caminhamos até a Gazeta. Que é pertíssimo. Pertinho. Né? Era um terreno baldio, onde hoje... Onde é a Justiça, no prédio da Justiça Federal, né? E aí estava lá o Café, que é o presidente da empresa hoje, a esposa dele na época, e todo mundo caminhando feliz da vida. E aí veio um arrastão e me levaram a máquina. Eu vi minha namorada na época no chão, e quando eu fui abaixar para socorrê-la, porque, cara, um arrastão vem por trás, você não sabe realmente o que está acontecendo. E nem senti muito a máquina ser puxada. Estava com ela aqui a tiracolo. E aí, quando eu vi uma máquina indo, assim, conseguindo ver alguma coisa, tal era a minha ligação afetiva com a máquina, consegui vê-la. Não que eu não gostasse da minha namorada, mas caraca, minha máquina! Aí, largou a namorada? Não, eu peguei, eu levantei-a, e aí o grupo do arrastão, eles pararam, porque nós reagimos, de certa forma, né? Porque nós estávamos num grupo também. E aí foi quando eu pedi a uma outra menina para que ficasse com a minha namorada, e eu fui para recuperar minha máquina. E aí eu fui para o fronte. E quando eu cheguei para o fronte, o cara puxou a arma em minha direção. E quando eu vi aquilo, cara, é muito rápido. É muito rápido. E quando eu vi aquilo, a primeira reação minha foi parar. Parei e eu acho que eu levantei a mão. Eu fiz isso aqui. E uma coisa que eu vi, eu falei, não atira não, porque ele é o Casinho, o cara que apresentou o show, pô. Não atira não, é o cara da rádio e tal. E os caras deram as costas e correram. Foram embora. Né? Então, aquela situação, para mim, me marcou muito. Né? Eu acho que o rádio me salvou. Porque o reflexo natural é o cara tirar a arma e atirar, né? E alguém falou, não atira não, porque ele é o cara da rádio. Ainda mais era uma época que tinha essa coisa de arrastão. Acontecia muito, acontecia na praia, acontecia no ônibus, acontecia em shows, assim. Uma experiência, e a máquina foi, cara. Nunca mais vi. Aí depois eu aproveitei. Fotos por aí, não? Pô, o microfone e falei assim, aí, devolva o rolinho do filme para revelar. Eu não quero nem a máquina, pode ficar. Mas aí não chegou, né? Não teve jeito. Não. Você estava falando dessa coisa do suicídio, do papel de ajudar essas pessoas e que ajuda realmente. O jornalismo, o jornalista e os veículos de comunicação têm muito pudor e muito receio de falar de suicídio, né? E a gente tem a ponte aqui, que toda hora a ponte está interditada por causa disso, toda hora... E é difícil falar, tem um monte de tabu de falar sobre isso, porque, se fala, você incentiva, se fala... Como é que você acha que tem que lidar com esse problema? Porque é preciso falar, você falou que fez uma série sobre isso também, né? Como é que você acha que tem que lidar com esse problema? De uma forma real. Não adianta fazer de conta. Nós vivemos, meu entendimento, a minha leitura, a sociedade tem ampliado o número de pessoas que precisam de um atendimento, precisam cuidar da saúde mental. Elas precisam ser cuidadas. O acesso para a saúde mental ele precisa ser ampliado com muita urgência no mundo. Principalmente agora, muito notório, um período de pandemia. Exatamente. Nós estamos doentes, mentalmente doentes. Só que tem gente que associa muito a doença mental a ida a um psicólogo, a ida a um psiquiatra, de uma forma ainda muito pejorativa, achando que só vai quem está doido, que é doido, Lelé da Cuca. Lelé da Cuca é outro termo velho pra caramba. Lelé da Cuca, acho que... Pinel, né? No Rio falavam muito Pinel. Exatamente. E aí... Então, tem gente que não quer, porque, eu vou ser diagnosticado como louco. E não é por aí. Não. Assim como você vai a uma pedicure, um
podólogo, né? Porque está com o encravado, é um negocinho fácil de resolver. Você pode ter um negocinho fácil de resolver também, na questão cabeça, do seu equilíbrio mental, da sua saúde mental. E que se você não resolver, vai te fazer mal cada vez e vai piorar Mas e vai ficar cada vez maior. o fato de você, eu não preciso, né? Você já está colocando, e aí? Está colocando um não cuidado com você mesmo. Exatamente. E o que começou a acontecer com as redes sociais? Como as pessoas passaram a ser geradoras de conteúdo, de bons ou maus conteúdos, ou, não vou colocar maus conteúdos, mas conteúdos duvidosos do ponto de vista de uma relevância, né? Mas todos nós, hoje, que temos um celular na mão, somos produtores de conteúdos. Então, as pessoas começaram a produzir isso. Não vou entrar no mérito das razões, porque tem gente até que... o cara, ao invés de salvar uma vida, ele quis filmar, ele quis reportar. Não estou falando sobre isso. Estou falando que nós somos geradores de conteúdos, então nós estamos... A maioria das pessoas está naquele local onde alguma coisa está acontecendo e está captando aquela imagem, aquele áudio. E aí vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para ali, vai para o mundo todo e não vai para o rádio e para a televisão. Por quê? Porque se falar, vai estar incentivando. Porque tem uma pesquisa que foi feita em 1900 e antigamente, que não sei o quê. Aí ninguém mais fala, ninguém faz mais nada. Então, o caminho mais fácil não é não falar, na minha opinião. É buscar o entendimento. Por que as pessoas estão fazendo isso? E fazer isso de uma forma que não seja um espetáculo, transformar a mazela do próximo num espetáculo. Então, nós, veículos, quem sabe deveremos estar juntos, nos unirmos, tentarmos, para discutir exatamente isso. Achar uma forma de... Como é que a gente pode modernizar essa questão? Modernizar no sentido de que porque há uma demanda, as pessoas querem saber por que a ponte ficou fechada há 4 horas. O negócio... gente, aconteceu... Então, estão tratando as pessoas... É igual a gente faz com criança, né? Pai, mãe, quem nasceu primeiro? Ou como é que eu nasci? Menino, vamos ó, Edcast, do Copernic, muda, desvia o assunto. Não temos que desviar o assunto. Nós temos que entender como é que a gente pode fazer isso atendendo uma nova demanda da sociedade. A minha sociedade, a minha geração, é de uma época que você não podia se manifestar. Manifestação de opinião era complicado. Então, nós vivemos muito tempo não falando nada, não perguntando nada. Hoje, as pessoas são questionadoras, elas querem saber. Então, o rádio e a televisão, os meios das chamadas mídias tradicionais, na minha opinião, devem devem repensar exatamente qual é a necessidade da sociedade, nas várias pontas, não só na ponta da informação, na ponta da solução de um problema. Algumas pessoas não sabem que é no interior do Espírito Santo onde acontece o maior número de suicídios. É verdade, não sabem mesmo não. Não sabem. Né? Eu vou declinar de falar o nome aqui, mas não sei, a informação está aí, né? Santa Maria de Jetibá tem um grande número de suicídios. Dados que não são dados atuais, são dados do ano passado retrasado. Eu não me atualizei, eu não vim aqui para falar especificamente disso, né? Não posso dizer também que é um assunto presente, mas é uma das cidades com maior índice. Por quê? O que está faltando? Por quê? Exato. Isso? Então, se você falar em uma conversa natural, se você falar, você fala, Santa Maria de Itipá, falaria, é Vitória, é Vila Velha, por causa da ponte. Né? E não dá para sermos encarados como aquela criança que vamos desviar o assunto. Vamos falar de outra coisa. Tem que abordar o assunto. O que tem levado isso as pessoas ao suicídio. Né? Então, o rádio... E quando eu estou falando do rádio, gente, não estou falando da FM Super, não estou falando da Clock FM especificamente. Estou falando do meio rádio. Como que nós somos importantes na ajuda, algumas são, outras ainda não cumprem esse papel por N motivos, né? E não estou dizendo que estão certas ou erradas, se esses radiodifusores estão certos ou errados, mas por opção mesmo, vamos cuidar de outra coisa. Mas até tocando música boa, você está prestando serviço à comunidade. Porque o rádio é gratuito.
Você recebe o rádio gratuitamente em casa. E, às vezes, você está precisando de ouvir uma boa música. Que faz diferença. Relaxar, apaziguar, desestressar. A música faz isso. E aquilo está ingerindo uma coisa que está sendo positivo na sua vida. Não é nada anabolizante do ponto de vista negativo. Sextou, cerveja, pô, pode trazer consequências, né? É um prazer que pode te trazer consequências negativas. E a partir do momento que se depara com uma programação de rádio boa, instrutiva, prazerosa, é benefício. Com certeza. E assim como outros meios também, né? Você já fez esporte? Já fez futebol? Bom, minha história com o esporte, eu amo futebol, amo esporte. Você torce para que time? Eu sou fluminense. E aí eu tentei jogar bola quando criança. Eu sou carioca, e eu morava num lugar muito de difícil acesso para a prática esportiva. Sou filho único, minha mãe me prendia muito na época, né? Com medo. Até hoje falei com ela sobre isso. Medo natural de uma mãe de filho único, medo de perder o único filho. Meu pai já era mais solto desse ponto de vista, sempre vai lá, vai usar, vai fazer e tal. Eu não recrimino minha mãe por isso. Então eu tinha dificuldade de jogar bola. Quando jogava bola era sempre problema, porque não tinha espaço físico. Chutava a bola, batia na vidraça de alguém, e aí tinha que correr da dona da vidraça. Pô, é sempre problema. Aí, quando eu vim para Vitória, comecei a fazer atividade esportiva no colégio em que eu estudava, colégio Aloysio Simões, no Ibis, isso década de 70, 76 para frente. E aí entrei na escola técnica, na década de 80, fui fazer futebol de salão. Eu fazia futebol de salão no Aloysio Simões, fui fazer futebol de salão na escola técnica. E aí fui ser goleiro, porque eu não era bom na linha, não jogava nada na linha. E como era muito fechado, eu não me lançava. Então eu sempre ficava a reboque de alguém me escolher. Ou eu ia para o gol, ou eu ia para o banco. Eu gostava mais de ir para o gol do que ir para o banco. Então aí eu comecei até a me posicionar. Não, para o gol eu vou, para o gol eu vou. E comecei a ser um goleiro mediano para bom. Até um momento da minha vida que eu comecei a treinar, me esforçar. E aí eu passei a ser um bom goleiro. Então, aí eu passei a ter muito orgulho do que eu fazia. Mas aí, trabalhando no rádio, você chegou a fazer esporte? Assim, Não, aí no rádio, não. Mas você conheceu muita gente de esporte, né? Sim, Você conheceu muita ídolos gente. Durante os seus programas de rádio? Você conheceu ídolos de esporte? Sim, muitos. Mas eu não praticava esporte. Até porque, em 85, eu luxei o húmero, meu braço saiu do lugar. E, certa vez, o time da rádio, formamos um time década de 90, da Rádio Cidade, e nós fomos jogar no antigo IRS. Lembra o que é IRS? Lembro. Instituto de Recuperação Social, Isso. Presídio aqui do bairro da Glória. Isso. Havia um detento que usava o orelhão dentro do presídio para ligar para a rádio para pedir música. E ele participava de todos os programas. E era amigo de telefone e tal. E a gente mandava alô, fazia questão de que aquilo era uma relação que a gente queria, né, dar vazão a uma demanda dele, independente de ser detento ou não e tal. E o IRS era o mais leve, né? Era o presídio, ele tem um complexo, na Glória era um complexo. IRS, acho que casa de detenção também. Né? O IRS era o mais tranquilo, acho que os presos podiam trabalhar, acho que tinha oficinas lá dentro também. Tinha uma quadra esportiva, eles tinham um time de futebol. Um belo dia, ele ligou não para pedir música. Convidar vocês para que o time da rádio fosse lá, porque nós tirávamos uma onda, né? Ontem nós jogamos com o time da rádio tal, e o time era recém-formado, né? E eu já tinha um problema da luxação do braço. E aí fomos jogar lá. Apresentei a ideia na reunião. Foi bem aceito? A princípio não foi bem aceito, confesso. Ficamos preocupados. E aí, não, vamos lá. Pô. Não vamos arregar. Não temos que ir lá, pô. Temos que ir lá e vamos lá, pô. E aí entra aquela questão de eu não ter medo, cara. Se eu pratico bem, foi o que eu falei com o time. Cara, a gente pratica bem, cara.
A gente só fala coisa boa. Nós não temos que temer nada. Vamos lá, e fomos. E aí, primeiro lance do jogo, a bola vem e eu fiz uma defesa. Defesa, podia falar aqui agora, é uma ponte, não, defesa fácil. E na hora que eu fui repor a bola em jogo, esse movimento aqui é um movimento muito prejudicial para essa lesão a saída tem, do braço. Quando eu fiz isso aqui e fui arremessar, o meu braço saiu do lugar. Nossa. E aconteceu até um fato que a bola caiu no pé do adversário. E o meu time parou de jogar, ele foi para gol. Fez gol. Aí eu ainda fui reclamar. Foi gol não? Ele, como não foi gol? Eu falei, lógico que foi gol, pô. Quem sou eu? Não, foi, pô, sacanagem, brother. Meu braço saiu do lugar. Aí ficou um ombreiro aqui. Aí falou, vai na enfermaria, enfim. Eu tive que sair lá do presídio. Fui, na época, para o São Lucas, botar o braço no lugar. E aí eu passei a não jogar mais no gol. Uhum. Aos 42, 44 anos de vida, longe dos gramados, quer dizer que o futebol perdeu, na verdade, um grande ídolo, né? Um grande jogador. Você está falando de quem? De mim. Fiquei afastado do futebol, né? E aí eu tentei. Aí eu fui morar num prédio que tinha um campo de futebol society. Uhum. E fui. Aí jamais saidinho, menos tímido e tal. Pô, aí dá para jogar? E o pessoal, pô, tem o gol. Aí eu, não, o gol, senão meu braço sai do lugar e tal. Pô, joga na linha e tal. Cara, aí eu fui, nunca havia jogado na linha. E comecei a jogar na linha, enganar na linha, enganar ali e tal. Aí comecei a fazer gol. O pessoal que está assistindo do time do Fumigre vai me zoar pra caraca, mas é verdade, sabe que eu jogo bem pra caramba. Comecei a jogar, cara, comecei a fazer gol. Eu sou assim, não sou igual a Messi, né? Não sou igual ao Ronaldinho Gaúcho, mas eu faço gol. É humilde também, né? É inegável. Modesto. E o que é mais importante, né? Eu não sou um cara de lances plásticos, né? Bota a bola para dentro. É gol. Eu sou eficiente. E aí comecei a jogar na linha. E na época ninguém sabia que eu já havia sido goleiro. Uhum. Falei para ninguém. Aí um dia faltou o goleiro e eu falei, pô, vou me ferrar para ajudar o time. Se doando, né? Salvar o time. Eu falei, eu vou pro gol. E aí comecei a fazer umas defesas, apesar de muito tempo e tal, né, sem jogar. Fiz umas defesas lá, assim, plasticamente bonitas. E aí o pessoal começou, pô, caraca, Casinho, você joga bem no gol, hein? Eu falei, pô, bicho, eu tô me descobrindo. Mentira, né? Pô, já havia jogado. E aí fiz algumas partidas no gol e depois eu falei, não, na época de escola eu joguei e tal, alguma coisa. Então parei de jogar em função disso. E aí mudei do prédio e tem mais ou menos uns 2 anos que eu não jogo bola. Pô, tá na hora de voltar, pô. Amo. Pandemia, né? Pandemia amo. Também. Mesmo diante das minhas... Você vai ao estádio assistir o jogo, futebol? Vou, cara. Eu vou. Eu já fiz rodada dupla aqui em Vitória. Quem me ensinou isso foi meu amigo Arnaldo Tavares, conhecido internacionalmente como Arnaldinho, que hoje mora em Miami. Ele fazia rodada dupla, e uma vez eu fiz também. O que é rodada dupla? Era uma rodada dupla que não existia. Quer dizer, explicar. Fui ver jogo da Desportiva no Engenheiro Araripe, saí dali, fui ver Rio Branco e outro time no estádio do Rio Branco. Eu fiz uma rodada dupla, de tanto que eu amo futebol. Legal, cara. Né? Legal. Adoro. E eu eu vou assistir times de outros times, para torcer contra, torcer a favor. Eu amo futebol. Legal, isso é bom. Voltando para a Rádio Super, onde é que a Rádio Super, onde é que o Grupo Super vai estar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? Eu trabalho e espero para que esteja cumprindo os nossos ideais, nossos pilares. Independente do que nós estivermos fazendo, nós temos que ter excelência naquilo que a gente faz. A Super hoje é a rádio mais ouvida do Espírito Santo. E está sempre ali na ponta. Se não é primeiro, é segundo, está sempre ali. Quando está em segundo, tem vários horários em primeiro. Então, nós somos extremamente competitivos e temos o foco na excelência. Nós fazemos rádio e é isso que a gente quer fazer da melhor forma possível. E hoje nós estamos aprendendo a fazer também, não só rádio, mas a fazer outras coisas. A mídia digital e, porventura, outras coisas que venham a se complementar ao nosso objetivo
de negócio. Então, daqui a 2 anos, a gente quer estar fazendo rádio da melhor maneira possível, quer estar empregando gente, ampliar a nossa rede de colaboradores. Então, o objetivo nosso é sempre cumprir um papel social, porque nos dá prazer. Bom quando você faz alguma coisa para alguém, cara. Porque você pode ter certeza que você também está sendo beneficiado. A mãe, quando amamenta o filho, ela está sendo tremendamente beneficiada, cara. Já parou para dar uma olhada assim, para conversar com a mãe? É a satisfação para ela. Pô, Né? é um grande lance. É. E é assim que eu me sinto, é assim que o meu time, eu tenho certeza que o meu time se sente da mesma forma. Legal. Hoje eu me emocionei aqui e eu não tenho vergonha nenhuma. Eu até não pedi desculpas, porque quando você expõe o seu sentimento, você vai pedir desculpa por quê? Como se fosse uma coisa do mal, né? Inadequada. Não, pô, eu me emociono. Teve até uma situação, eu fiz uma reunião com o time logo no início, e aí eu me emocionei com aquele feito, cara. Eu estou ali com meu pai, estou ali com minha mãe, estou ali com a minha esposa na época, os meus filhos, e fazendo uma reunião de equipe, de time, cara. Como é que eu saí, de onde eu saí? Eu não nasci em berço de ouro, operário da comunicação, você me acompanhou durante muito tempo, me acompanha, sabe exatamente disso. Então, sempre foi uma coisa com muito sacrifício. Não que quem não tenha dinheiro não tenha mérito, nem tenha sacrifício também. Quem nasceu, né, numa condição financeira favorável também tem méritos, também tem uma condição muito positiva. Mas aí, quando eu vi aquela cena, e muitos dali eram meu primeiro contato, eu me emocionei e eu chorei. E eu, cara, deixa eu rolar. Né? Porque é bom quando a gente tem emoção na vida. Às vezes acontece, eu sinto isso, Edu, às vezes eu estou assim, quando eu percebo que eu estou me afastando de Deus, assim. Não é que eu queira me afastar em Deus, vou tentar explicar. É quando eu não sinto a presença de Deus na minha vida porque eu não estou mantendo esse contato, não estou indo conversar. Eu tenho essa crença. Né? Tem coisas que eu sinto assim, pô, cara, acontece algumas coisas na minha vida que o pessoal fala, brincadeira. Coisa assim, positiva, pô, brincadeira. Não, isso não aconteceu, cara. Aconteceu, pô. Eu acredito nisso. Eu tenho essa crença, brother. Legal. Tem um amigo meu, Cleiton. O Cleiton, ele falava isso, cara, escreve um livro que dá um livro, né? Várias passagens da minha vida. E eu penso um dia escrever um livro. Não me acho em condições hoje de escrever. Não sei como começar um livro. Como é que começa? Mas eu vou ter que começar. Né? É simples, cara. Papel, caneta. Eu tenho que me dispor a fazer. Ainda. Se bem que eu tenho um livro pronto, já pronto. Legal. Eu não escrevi para ser um livro. Que são textos da palavra de amigo. Ah, legal. Isso é bem legal. Que eu sempre fazia no celular para me dar guia, para fazer que muitas das palavras de amigo que eu faço, 99,9% é improviso. É tudo improviso. É improviso. Mas às vezes eu faço um guia, fala sobre isso. E às vezes o próprio ouvinte me dá um feedback. Às vezes eu ligo para o ouvinte, eu mando mensagem para o ouvinte para que ele me dê subsídios, aí eu escrevo alguma coisa para seguir aquela linha. Então eu tenho já alguma coisa escrita que já dá um livro também. Legal, cara. Legal. Mas é só encarar, é só sentar na frente do computador. Sim. Papel e caneta não existe mais, é do seu tempo lá. Sim. Nem do meu, mas... Mas sabe que eu gosto de fazer um ritualzinho às vezes? É mesmo? Qual é o ritual? Pego uma folha Chamex em branco. Chamex, na verdade, eu estou fazendo propaganda da marca, né? Uma folha em branco, A4, pronto. Eu dobro ela no meio, pego uma caneta azul e começo a escrever. Entendeu? E é um exercício cognitivo excelente para a nossa vida. Eu não uso mais cheque. Certo dia eu fui ter que escrever um cheque. Eu errei um monte de cheque. Tive que voltar no banco para pedir um novo talonário, porque eu errei. Eu não sabia escrever mais. Não existe mais. Os nossos filhos não sabem mais o que é cheque, nunca usaram. Então, alguns rituais são interessantes e são importantes para mim. Esse contato com Deus, para mim, é um deles. Quando eu sinto também assim, estou sentindo Deus na minha vida, cara. Aquela emoção de Deus, assim, sabe? Por isso que eu sento, às vezes, num lugar e começo a olhar a natureza, tentando, né, sentir essa energia.
Casinho, goleiro, radialista. Centroavante também, por favor. Centroavante, empresário. Legal, obrigado pela conversa. Valeu. Eu agradeço, Edu. Desejo todo sucesso para todos você, nós, para todo o seu time. É isso aí. Me coloco sempre à disposição. Legal. Para servir. Valeu.